Amigos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da temporada 2024 do Papo de Amigo, do Amigos do Mercado, que é, na verdade, o 45º episódio desde que a gente começou a bater esse papo aqui com você, estando presente nessa conversa. Pois é, meus amiguinhos, aqui é o lugar onde nós conversamos com profissionais do mercado publicitário que a gente tanto admira e que a gente divide esse papo com vocês. Eu sempre estou aqui, aliás, desculpa por não ter me apresentado, eu sou o Marcos Braga e vocês sempre me verão ao lado desse camarada aqui, do Luciano Ottaviani. Tudo bem, Lu? Beleza, Marquinhos. Obrigado por mais uma oportunidade. Feliz demais de estar começando aqui pelo primeiro episódio da nova temporada do Papo de Amigo. É sempre um prazer estar aqui do seu lado, é sempre um prazer ouvir histórias maravilhosas de pessoas no mercado publicitário. E Marquinhos, esse, além de ser o primeiro episódio da nova temporada do Papo de Amigos, é o primeiro episódio de Casa Nova, né, Marquinhos? Você tá bonito, Lu. Você ficou bonito. Vocês curtiram a cenografia? Agora, gente, eu vou até me desconcentrar, porque nesse nosso novo estúdio eu fico me vendo aqui também. Vocês precisam conhecer aqui a Content Club, que é um lugar muito, muito bacana, que a gente está muito feliz de estarmos aqui para conduzir essas conversas que virão aqui nesta nova temporada, né, Lu? Mais uma temporada que promete, tem muitos profissionais aí. Eu estava vendo ali uma lista de possíveis profissionais para vir. Marquinhos, estamos ousados, eu posso dizer isso, meu amigo. Já é isso começa, aí. Deus nos abençoe e que venham as melhores histórias dessa galera aqui nessa mesa aqui. Pois é, Lu. E vamos dar aqui as orientações para esses nossos amiguinhos que chegaram agora por aqui. Momento, né? Blogueirinho. O que as pessoas precisam fazer, Lu, além de se inscrever, de seguir a gente nas plataformas, né? O que mais? Qual que é o manual da nossa audiência? Coloca aí, a hora que você estiver vendo, se você já trabalhou com um desses profissionais que estão aqui hoje. Eu tenho certeza que muita gente já passou do lado dessa galera fera. Se não trabalhou, também pode colocar, eu conheço. Com certeza. Joguei futebol com e vocês vão acompanhar as histórias aqui. Se faltou alguma história peculiar que eles ocultaram, pode escrever aí no chat aberto aí para todo mundo ver. Eu tenho certeza que vai ser muito engraçada essa parada. Pois é, Lu. Fazia tempo que eu não falava o seguinte, Lu. Com o oferecimento de Samsung Ads, começa mais um Papo de Amigo. E Lu, essa conversa não é a conversa do Marquinhos com o Luciano, né? A gente sempre tem convidado. Convidados já passaram. Eu sou coadjuvante nessa mesa, querido. A gente veio aqui para contar as histórias dos nossos amigos. Inclusive, recomendo vocês a visitarem lá o nosso canal do YouTube para ver histórias que já passaram. Vou relembrar de algumas aqui. Marquinhos, vamos fazer o seguinte. Recomenda 3 episódios passados dentre os 44 episódios que já fizemos do Papo de Amigos. Eu vou fazer um compilado dos mais recentes e os primeiros. Boa. Até pra galera contar pra gente se a gente evoluiu um pouquinho nesse bate-papo. É importante, Se a gente aprendeu a fazer esse rolê aqui. A gente nunca vai aprender, cara. A gente nunca vai aprender. Aqui é quinta série na veia. Lu, seguinte, do mais recente. O mais recente a gente fechou ano passado com chave de ouro com o episódio do Gustavo Silva e o Danilo Turlão. Nossa, boa pedida, hein? Recomendo que vocês vejam. Né? Teve até recados que vieram da audiência, muito bacana, né? E lá no comecinho eu recomendaria o episódio do Douglas Aguilar e do Felipe Solari, que foi o primeiro. Primeiro episódio, grande escola, grandes profissionais. Pois é, recomendo fortemente. Os amigos de Sandy e de Júnior. Verdade, o Douglas, braço ambos, direito e esquerdo, né? Ambos. Grande produtor. Aí um outro episódio que eu recomendo é do nosso amigo André Escaciota, do Itaú e do Beto Lima. Nossa, foi top demais. Que agora tá na JC Deco, né? E grande amigo, foi histórias muito legais sendo contadas ali. E é o que a gente fala que vocês vão conhecer aqui o que o LinkedIn não vai te contar. Você só vai saber desses profissionais assistindo esses episódios aqui do Amigos do Mercado. Pois é. E Lu, agora vamos esquentar as nossas mãos, meu amigo, porque é o momento da gente aplaudir. Aqui os nossos convidados são recebidos com aplausos. Muito bem, Marquinhos. Caraca, muito você justo, vai anunciar inclusive. O primeiro convidado da nova temporada, hein, Marquinhos? Que responsa. Que responsa. Então vamos lá, por favor, palmas para Alessandro Visconde. Grande Ale. Muito bem-vindo. Ale, muito bem-vindo à sua casa, meu amigo. Imagina, que eu agradeço a presença de vocês. Vai ser um prazer fazer essa novo ciclo do Papo de Amigos aqui na nossa casa. Pô, muito bom. São muito bem-vindos. Que honra, cara. Muito obrigado, viu, Ale? E vai ser uma honra para mim, pro Lu e para quem está nos assistindo aí, conhecer essa história, porque quando a gente estava falando de episódios passados agorinha, né? Cara,
todo mundo que vem falar do Papo de Amigo, aquela audiência que está sempre assistindo, né? Sempre me fala assim, Marquinhos, foi tão legal quando vocês receberam lá os irmãos Kotite, né? Tão legal quando a gente recebe irmãos. E agora, Ale, já vou te dar uma primeira missão, cara, que aliás, é o seguinte, né? Quando você foi convidado para conversar aqui com a gente, você já recebeu a missão de chamar um amigo ou amiga do mercado para estar aqui, né? Por que você chamou o Ricardo? Puta. É uma questão de honra, né? É o meu mentor. Em alguns momentos a gente começou junto, não. Ele começou, né? Muito mais velho do que eu, né? Acho que 15 anos mais velho do que eu. Então, assim, acho que só tinha que começar com ele. Então, esse papo tem que ser com ele. Então, para aquecer a voz dele, vamos recebê-lo com aplausos. Aplausos para Ricardo Visconde. Grande Ricardo, que honra. Muito obrigado, gente, pelo convite. É uma honra, né? Um prazer estar aqui com amigos tão queridos e pelo irmãozão tão querido. Como é que foi o convite, Ricardo? Como é que foi o convite? Foi uma intimação ou foi um convite leve? Como é que foi? Uma leve intimação, né? Do tipo, ó, eu já sei o que você vai fazer numa terça-feira à noite. Exatamente. Ou você vem ou você vem. Não, Não, ele tava viajando. Eu falei, não, você né? volta Ousado. antes. Você volta antes. Volta antes. Caramba, Aí falei, vamos voltar antes, hein? E cá estamos. Mas você vai continuar viajando no tempo com lembranças Muito bem. da É época isso aí. de... Muito Hein, bom. Marquinhos? Pois é, Lu, pois é. Traremos estas histórias para cá. Ó, uma coisa já tá batendo com os outros episódios. O sarrafo continua aumentando. 2 profissionais de peso, Marquinhos. Eu tenho certeza que daqui vai sair muito caldo bom, cara. Boa. Lu, e o seguinte, ó, para que eu não me perca nas histórias aqui, é importante que a gente, além de agradecer os nossos convidados, agradecer você que está nos assistindo, né, o pessoal da Content Club que está aqui nos recebendo nesse novo estúdio, eu preciso fazer o meu merchan, Lu, porque daí a gente já fica à vontade para conversar. Então já toca o barco aí, Marcão. Falei para vocês que esse episódio aqui, esse podcast é um oferecimento da Samsung Ads. Eu quero trazer o recado da Samsung Ads, já colocando eles nessa TV Zona, que é a marca da Samsung Ads bonita, que ó, que beleza, vou até sair da frente. Ficou lindo, hein, Marcão? Que Show de sensacional. bola, hein? Ó, o seguinte, as TVs conectadas estão cada vez mais presentes na vida e na casa das pessoas, né? É uma rotina diferente, é uma forma diferente de você consumir conteúdo, né? Mesmo aqueles conteúdos que estão na programação linear das TVs, você consegue assistir eles de forma on demand, vamos dizer assim, e vem trazendo também novas experiências para as marcas aproveitarem melhor essa diferente forma de consumir a telona em casa. E é importante que que as suas marcas estejam envolvidas nesse novo movimento, que traz as vantagens do universo do digital, as métricas, as segmentações, né, para o consumo da telona, que é, enfim, uma forma muito importante das marcas chegarem até as pessoas. Nenhuma marca foi construída sem ter passado pelas TV zonas de casa. Com certeza. Né? E agora saibam que tem uma forma diferente de você ativar a esse seu público, e tem uma galera muito especializada nisso, que é a galera da Samsung Ads. Então, Inventário nativo, segmentação, a galera conhece tudo. Então, Connect TV. conversem com eles que vocês não vão se arrepender. Então, falem lá que, inclusive, fala assim, ó, vi lá no Papo de Amigo, dá uma moralzinha pra gente. Com Isso é bom, certeza. né? Isso é bom, né? É o Sião? É o Sião. É o Sião. Ó, é o seguinte, muda estúdio, muda a temporada, a gente continua convidando Desde a essa. primeira temporada, a gente tá vem esperando aqui você conversar aqui. com a gente, essa. Pô, a gente tá há muito tempo aqui nessa pedida. Vai Por dar favor, certo, nos Lu. dê essa honra, cara. Essa temporada, essa eu garanto, nessa temporada o Écio vem. Com certeza. Com certeza. Muito bom, Sansão. Lu, Obrigado pela seguinte, moral, hein? Ó, aproveitar que eu tô quente, eu vou fazer mais um. Então vai, já toca o pau. Porque assim, a gente já falamos tanto aqui do lugar que estamos aqui, vocês estão vendo a gente num formato diferente aqui. Eu quero falar da Content Club. Coloque a Content Club na tela aqui para vocês verem. A Content Club, que é uma agência versátil e dinâmica que veio aqui para impulsionar marcas e personalidades, tá? Para um outro patamar de sucesso. Com eles tem uma expertise muito grande, tanto no mercado de influência, quanto na produção de conteúdo, no setor do esporte. A galera conhece muito o esporte e vai ajudar você ou a sua marca, tá? A trazer isso, a trazer um outro patamar de reconhecimento através de soluções customizadas, feitos sob medida para sua necessidade. Seja você uma marca, ou seja você um atleta, aí converse com o pessoal da Content Club, tá? Para transformar suas visões em realidade, meus amigos. Muito bom, hein, Marquinhos? Pressão é fazer o merchan
em frente ao nosso parceiro. Ale, Pela primeira vez na vida. Direitinho, Ale. Pô, quem sou eu pra discordar do seu merchan? Pela primeira vez na vida, vocês vão ver o cliente pedir uma compensação. Ao vivo, Marquinhos, falou tudo errado. Não. Ale, foi aprovado. Foi aprovado? Foi aprovado. Ale, Foi aprovado. então vamos não lá. vou pedir compensação, mas vou pedir uma bonificação. Ale, galera é fera. agora, momento explicando o merchan. Ale, é o seguinte, tanto marcas quanto personalidades encontram aqui na Content Club a oportunidade de colocar o seu reconhecimento num outro patamar. Esse é Esse a é o proposta. propósito, exatamente. Então, assim, a gente conecta marcas, né, com celebridades, criadores de conteúdo, enfim. E os esportes, a gente tem a divisão de esportes onde a gente fomenta, né, faz a gestão de carreiras de alguns atletas esportivos, ex-atletas, jornalistas esportivos. Então, a gente começa a fazer isso também e trazendo um reconhecimento desse cara dentro das redes sociais. Sensacional, Boa. cara. E Ale, só para deixar a pressão maior ainda do meu lado, quem é que já sentou nessa cadeira aqui, meu amigo? Hoje estava sendo sentado o Marcos Assunção, Olha isso. que a gente está Assunção. produzindo o resenha do Assunça. Puta, que legal. Cara, que meu. legal, hein? Muito Meu, bom. Jogamos a Lilo. Meu, e esses caras têm história, né? Nosso futebol tá ali, ó. Tá bem tá claro. super ali. todo dia, e toda- Tá tão ali que o Marquinhos abandonou o futebol e começou a jogar beach tênis. Tá ali. E toda terça é uma resenha. Então aqui, cara, isso aí só vem um pessoal de futebol pesado aqui. Muito bom, Que cara. bacana, que bacana. As Já, histórias são já, maravilhosas. já assisti, inclusive, quando eu tava montando aqui o cenário. Eu falei assim, pô, o cenário do Assunção tá bonito, né, cara? Então vamos caprichar também, né? E Lu, seguinte, ó, merchans dados, abertura feita, vamos aos trabalhos agora. Cheiro né, de meu casa amigo? nova. Casa nova, De né? pão de queijo. Cheiro de pão de queijo. Gente, por favor, hein? Esse pão de queijo é nosso aqui, hein? Daqui a pouco é o seguinte, eu faço a pergunta e como, né? Eu também. Você vai responder, Eu né? também. Muito bom. Vamos lá. Ale, aqui, como é que a gente começa, né, essas nossas conversas? A gente sempre busca a origem dos nossos convidados. E dessa vez, a gente vai poder ouvir versões diferentes sobre a mesma história, Lu. Com certeza, hein? Né? Porque os personagens são os mesmos. A Ale já começou a falar que tem 15 anos de diferença do Ricardo. Já começou aí. Já começou aí. Essa tabela tá em Eu tô sentindo que o Ricardo Só vai, 7. o Ricardo vai devolver essa que o Ale mandou, complementando alguma história do Ale aí. Eu tô sentindo isso. Ricardo, como a história certamente foi contada para você primeiro, eu vou inverter a ordem aqui, que geralmente a gente faz, para te perguntar primeiro. Em algum momento da sua vida, né, te contaram uma história de como o senhor João Visconde e a dona Maria Vila Visconde se conheceram. Né? Que história que te conhece? Que história que te contaram sobre isso? Bom, uma história que me contaram, né? Você não estava lá, certamente. Não né? estava lá. Não estava lá, mas acho que estava em algum sonho. É verdade. Eles começaram, se encontraram na vida na Thompson, na J. Walter Thompson, que naquela época ficava no centro de São Paulo, onde ficava a grande maioria das agências de publicidade e também era o centro financeiro. Estou falando isso no meio da década de 60. Então a Macan ficava na 7 de abril, utilizando o prédio dos Diários Associados. A Thompson ficava na Boa Vista, havia uma outra série de agências, mas naquela época era mais academias, né, de publicidade, né? E a história, se eu puder ir um pouquinho para trás, a história começa de uma maneira bem interessante, porque ele era filho de imigrantes italianos. Morava no centro, naqueles bairros lá do Brás, lá tal, e vendia banana. Vendia banana com a avó em carrocinha e tal. E de tanto ficar vendendo banana e aqueles clientes cativos lá tal, uma das pessoas que comprava sempre lá com ele tinha um escritório de contabilidade, que naquela época o escritório de contabilidade era um apêndice das empresas, que fazia o departamento pessoal, o departamento financeiro, enfim, fazia todo esse trâmite, essa burocracia que hoje é tudo integrado, né? Quer seja nas agências ou no escritório. E naquele, chamava Agência de Despacho Lopes, na Praça Clóvis Bevilacqua. Entendeu os 15 anos de diferença? E aí ele começou ali. E aí o tal cliente, o tal freguês da minha bisavó, perguntou se, de repente, não queria sair daquela história, daquela vida, e trouxe, então, o garoto para trabalhar no escritório de despachos, que tinha como um dos principais clientes exatamente a Thompson.
Então era essa coisa, né? De levar e trazer correspondência. Courrier. Né? O courrier, ou Sim. o office boy, né? De levar para cá, levar para lá, levar para cá, levar para lá. E um dia qualquer, repetiu a história. Então a Thompson falou assim, ao invés de... Alguém da Thompson, né? Ao invés de ficar vindo lá para cá, fica aqui. E aí ele acabou ficando na Thompson e essa história durou quase 20 E a anos. sua mãe já trabalhava na Thompson? A minha mãe entrou na Thompson depois de ter trabalhado um tempo com meu avô. Nosso avô, tinha uma fundição de metais, né? Fazia torneiras, assim, lá no bairro do Cambuci, em São Paulo. E a empresa passou por alguma dificuldade e minha mãe saiu da empresa e foi trabalhar na Thompson, na área de atendimento. O bonitão João, né, que já tinha percorrido um caminho, né, nessa história dentro da Thompson, tinha trabalhado com o seu Renato Castelo Branco, pai do Irã Castelo Branco, e outras pessoas e tal, contemporâneo de D, de P e de Z, de Duailib, Petit, Zaragoza, lá dentro da Thompson. Enfim, foi para cima da espanholinha lá, e acabaram namorando e se casaram. João e Maria. João e Maria. João e Maria. Não, Lu, Já se conheceram no mercado publicitário. Já. a primeira E com storytelling, vez- né? João e Maria, pô. Não, e é a primeira vez que eu escuto uma história dessa no nosso podcast. Porque os pais se conheceram em tantas outras ocasiões e tal. Em um ambiente publicitário, os pais se conheceram. Eu acho que foi a primeira vez, Lu. Sim. legal. Das conversas que a gente teve. Não, e a gente tem uma coincidência que aconteceram em muitos episódios, que assim, muitos profissionais da publicidade têm os pais, ou as mães principalmente, da área de educação. Não, da educação Professores e comerciantes. E comerciantes. Que é o caso das bananas. É o começo das bananas. Que é o caso das bananas. Né? Ale, complemente essa história, meu. Porque é o seguinte, né? As histórias, toda vez que você vai contando ela depois, elas vão ganhando Outro enredo, né? Outro enredo, né? Vai Tá bom, enriquecendo, né? E aí, qual foi a história que te contaram sobre João e Maria? A história, basicamente, ela é comprovada, né? Checada e comprovada, foi veiculada. De fato, então, a história é exatamente essa, né? Então, aquela coisa do meu pai sendo atendimento, minha mãe também sendo atendimento, e começa ali um namoro entre os dois, e aí esse namoro começa a nascer os figuras, né? Não, e aí eles se casam, e a gente tá falando de que região de São Paulo? Onde é que eles moravam? Cara, meu pai no Brás e a mamãe também, Mamãe né? no Cambuci. E depois se casaram? Cambuci. Ipiranga. Aí se casaram, foram um pouquinho no Belenzinho, na Zona Leste ali, e depois foram pro bairro do Ipiranga. E aí no Ipiranga começou a crescer a família. Exato. Você já nasceu no... Não, nasci no Belenzinho. Vocês são em quantos irmãos? 3. Vocês são em 3 irmãos. Tem o do meio aqui, o Fábio. Boa. Putz, o Fábio devia estar sentado aqui. Pô, essa é sensacional. E o Fábio vem daí, ele exerce hoje uma carreira de teatro. Então ele já tá aqui Da performando comunicação, aqui já. também. Sensacional, pô. Teatro, Muito bom. cantor Teatro, lírico. ópera também. E o que você lembra, Ricardo, da época que você era criança, assim? Como é que era a tua infância? Você era um cara mais tímido? Você era um cara mais solto? Tinha muitos amigos? Como é que era a tua Não, infância? era um cara mais tímido, assim, na infância. Não, assim, puxava, ficava muito... Quando comecei a ler, então ficava muito exercendo leitura, figurinhas, essas coisas e tal. Mas era bem tímido, né? Bem na... E você acompanhava minha. de pequenininho a carreira do teu pai, assim? Porque Ele contava histórias? Contava, sempre tinha uma história, né? Tem uma história que, assim, bem antigamente, a gente tinha... O Alessandro tinha acabado de nascer. E a gente morava, então, num sobradinho lá no Ipiranga, ali entre a Avenida Nazaré e a Rua Bom Pastor. Tá. E a casa começou a ficar pequena, né? Para 3 moleques e mais o casal. Então, a gente morava perto de avô, de tios e tal. E teve uma época na vida, porque eu vou contar essa história porque vai se fundir com outro grande publicitário, em que eu tinha alguma coisa, sei lá, por ser um pouquinho mais fechado, né, um pouquinho mais tímido lá, tal, ficava à noite, eu achava que via coisas, ou havia vultos, né, em casa, andando na escada lá tal. E tinha um publicitário, o nome dele é Otávio Floresbal. Desgrilo. Que era muito amigo do papai, né? E de se relacionar, porque também veio da Thompson, conhecia minha mãe também e tal.
E o Otávio tinha um viés, a gente falou lá fora, tinha um viés pro lado espírita, né, e tal. E aí, essa coisa, né, eu ficava muito assustado, muito sobressaltado no Natal, e o Otávio, então, se ofereceu para um dia E lá. fazer alguma leitura ou fazer alguma bênção, alguma coisa assim. Eu não sei se ele vendeu o peixe dele corretamente, assim, mas eu nunca mais tive mais nada. Caraca, Olha meu. só, caramba. Ele foi lá, eu lembro de umas visitas, porque naquela época ele começava a trilhar, ou já era, né, um grande executivo, né? Sim. De agência, depois foi da Globo. Poderosíssimo da TV Globo. Pois é. Mas o que eu lembro, assim, bem, assim, que Relance. era um carrão que tinha parado na frente da minha casa. Eu não sei que carro seria naquela época, é muito menos o equivalente hoje, né? Mas era um carrão, uma molecada toda vendo o Natal e era o tal do Otávio, E entrou lá. que entrou lá, bateu um papo. Ele foi umas 2 ou 3 vezes em Cara, casa que lá. legal, meu. Pra bater esse papo, ou sei lá, pra me acalmar, alguma coisa assim. Então era assim, esse tímido meio, como diz meu filho, cara. meio cachorrinho chihuahua, né? Ale, e você, infância, cara? Como é que era? Que você Ainda, lembra? ainda no Ipiranga também? Não, eu vivi acho que 1 ano no Ipiranga, mas eu não lembro. Foi um ano. E aí, logo de seguida, a gente se muda para São Bernardo do Campo. E aí, a minha infância foi Grande rua, né? ABC. Porque aí era uma casa grande, que tinha um quintal, que tinha frutas, abacateiro, Caraca, cacazeiro. era tipo uma Miami. Cara, tinha Uma chácara uma urbana. chacrinha, né, cara? Então, minha infância foi sempre rua que ou pra legal, dentro de cara. casa, subindo em árvore, essas coisas todas, né? Então... Tinha um solado de calcanhar assim, robusto, né? Então foi muito por aí, né? Então, assim, diferente do dele, né? Sim. Que teve mais introspectivo, né? Ele não é tão introspectivo quanto ele tá falando, não. A gente conhece. né? Então, você sabe, né? Que ele tá a gente falando vai- aqui a gente vai alguma chegar no presente, tá começando né? a distorcer aqui essa história. Mas eu sempre fui essa coisa de estar com os amigos na rua, enfim, coisa de infância mesmo, né? Caindo de rolemã pra cima, pra baixo. E aquela coisa. Quem trabalha com futebol certamente teve uma vivência com futebol também na infância. Você jogava. Você era bom de bola ou. Péssimo. Ainda sou. Não jogava. Eu quero pedir a bola cara. de Natal, né? Pra ser o dono da bola, né? Organizava o Eu jogava campeonato, botão quando eu era criança. Botão, a gente jogava bastante. jogava. Botão. Futebol de botão, cara. Futebol de Sensacional. botão, a gente brincava bastante, né, cara? Tinha, ao invés de. A gente tinha tanto o botão, né? Sim. Quanto depois o nosso irmão Fábio ganhou um jogo que era bola mesmo, a bolinha correndo. Pô, era Era uma demais. bola tipo um tricôzinho. assim, Isso, né? uma lãzinha. Pô, uma lãzinha. Era Exatamente. demais, cara, demais. Muito legal, cara. Muito legal. Caramba. E aí, é o seguinte, né? Por uma questão cronológica, imagino que o Ricardo foi o primeiro a ir trabalhar com os pais, a dar uma olhadinha no cenário ali e tal, Foi. e de começar aquela inquietude pra falar, cara, o que vai fazer da vida, né? O que você quando crescer. O que você quando crescer, né? Aliás, cara, uma coisa que a gente costuma perguntar aqui, o que veio primeiro para você, né? Um emprego, um trabalho, né? Uma troca ali de esforço por grana, ou você primeiro estudou para depois ir trabalhar? Fez uma faculdade, por exemplo, e depois trabalhar? Não. A gente já morando em São Bernardo, né? Fazendo já ginásio, colégio e tal. O meu pai tinha saído da Thompson e já estava na antiga FC Editora, que detinha os títulos Auto Sport e Casa Jardim. Olha, que legal. E ele trabalhou muitos anos lá, né? E principalmente com o título Casa Jardim, até a venda depois para a Editora Globo. Então, em casa, vocês imaginem que era uma verdadeira banca. Cara, né? hoje quem toca Casa de Jardim sozinha é minha irmã na Sua Globo. irmã? Olha, Que legal. Ela que toca. coincidência. Casa Jardim, então, pra gente era assim, era a literatura do mês, né? Do dia, porque tinha sempre exemplares ali Sim. antigos, os novos. Esse aqui era para o cliente Y, esse aqui era para o cliente X. Esse tinha uma coisa muito legal, que a gente, como morava em São Bernardo, né? Então você tinha que atravessar São Paulo e passar pela Anchieta e fatalmente o guarda parava, né? Para verificar documento. E naquela época, meu pai. Andava com o kit, né? Tinha o kit, A sacolinha, tá aqui a sacolinha. Só gosto de carro, tá aqui. E tal, e aí tudo bem, vamos indo lá. E aí, naquela época, aquela coisa que você vai querer fazer alguma coisa, trabalhar lá tal, minha primeira experiência profissional foi trabalhar em banco. Caramba. Fui office boy de banco, depois fui escriturário, fui caixa.
Cara, sabe uma pergunta que a gente faz aqui, geralmente? É o seguinte: quanto você ganhava, hein, meu? Você lembra qual foi o seu primeiro salário? Lembro. O primeiro salário foi em março de 83, em 42.540 cruzados novos. Que beleza, hein, ó? Que beleza, Se hein? fizesse a conversão por um hoje, tava bacaninha. Meu, que precisão. A gente tem uma história muito legal de uns convidados que veio aqui, que o primeiro trabalho, a pessoa recebeu um cheque. Aí o pai falou, daqui esse cheque. Colocou num quadro, deu o dinheiro pro filho, E deixou. referente àquele cheque, falou, pode falar pro seu chefe que nunca vai ser depositado. Esse pode falar pro teu que patrão legal. que nunca vai ser Guardar, depositado. tá. Olha que A gente vai deixar num quadro. Enquadrou o cheque. Cara. Olha que bacana. Primeiro cheque da vida da carreira do filho. Olha que bacana. E aí a vida foi indo, né? Aquela coisa de você querer ir. E eu não sei se isso é uma síndrome de irmão mais velho ou o que é. Mas você fica sempre... Não é, acho que não é síndrome do irmão mais velho. Mas muita gente tem aquela coisa do pai herói, né? Sim, Então a sim. gente tinha bastante isso em casa, até porque era um cara muito de... Uma cabeça boa, uma cabeça aberta, era muito uma conversa muito franca, né? Era muito participativo teu pai? Muito assim, amigo, né? né? Incentivador Isso é legal, de né, leitura, incentivador de debate, né? De ideias, né? E minha mãe também estava sempre do lado participando, adorava a música, né? Um monte de gente do mercado, principalmente da época dele, alguns filhos de amigos, conheciam ele bastante porque ele ia cantar muito em cantinas do Bexiga, né? Essas Legal, coisas assim. cara. Então começou aquela história de o que eu vou fazer, então eu quero fazer o que meu pai faz, né? E ele negava a todo momento. Não, você não vai fazer isso aqui é uma loucura. Ah, então ele não incentivava. Nada, isso aqui é uma doideira, Vai isso ser aqui é loucura. engenheiro, vai ser- Vai ter uma veterinário. profissão, não esta doideira que eu me meti. Um dia você vai me agradecer. Exato, lá tal. E aí, aquela época de fazer o que eu fazia de faculdade, e eu peguei e fiz vestibular, né, para publicidade, e era na PUC. A gente morava em São Bernardo, né? E naquela época não tinha muito acesso à condução, aquelas coisas lá tal. E claro que ele se negou de todas as maneiras a me levar para o vestibular da PUC. Não queria nem a pau. E pediu, falou, faz administração de empresas, porque como é uma Uma área mais ampla. área né? mais ampla, né? Mais abrangente, vamos dizer assim, mais universal, né? Aí você vai fazendo e aos poucos você vai escolhendo, né? O que você quer, né? O tempo provou que Não adiantava, não adiantava. Absolutamente não nada. adiantou nada. Então, e aí para tentar sustentar esse tipo de coisa, né? Entre a passagem da vida de estudante para a vida profissional, você quer um dinheirinho, né? Você quer fazer alguma coisa. Então, de vez em quando, as faturas, né, de revista fechavam mês a mês e tal. Então, ele trazia, às vezes, um bolinho de faturas para que eu entregasse as faturas junto com o comprovante de exemplares em alguns clientes, né? E eram clientes mais ou menos da região que eu pudesse ir, né? No Ipiranga, na Vila Mariana. Próximo. Alguma coisa assim. E isso durou até a primeira troca de fatura que eu fiz. Essa história eu não sabia. Isso é legal, cara. Sabe aquela de entregar para o mesmo concorrente do segmento, sei lá, Sim. mesas, né? Sim. A mesa que ele Entregou para Volkswagen a fatura da Ford. Da Ford, né? Aí virou outro latino. Aí nisso, conversaram lá, virou outro latino. E aí eu cruzei, né? E aí deu, claro, né? Você tem uma política comercial para um cliente, uma política comercial geral, mais um desconto. Teve alguém que ficou muito puto, eu tô muito com feliz. certeza, né? Exatamente. E aí foi a minha primeira queda. Caraca, meu. Demais. Ale, e aí você? Cara, Você já mas- tinha... Vai. A gente tá se atropelando, hein, Pode meu? falar, pode falar. Não brigue, não brigue. Não fala que a gente tá se atropelando, porque, cara, tem um terremoto se a gente se atropelar. É o seguinte, aí você viu seu irmão trabalhando, né? Não sei se o Fábio já estava trabalhando também. né? Já tava, mas ele era da parte de TI, né? É. Muito mais em computação. E aí chegou aquele momento e falou assim, bonitão, cara, só você aqui que tá com essa mexe. vidinha boa, se mexe mexe. aí, meu. Se mexe, tira pro zanfa, daí vai. Chega de jogar botão, vai. É. Cara, minha história é um pouco mais diferente, né? Porque assim, na época de colégio, no colegial, eu tive alguns contratempos, né? De repetir de ano, aquela coisa toda. toca aqui. Tá vendo? Não, toca aqui. Aê, tá Eu bom. bombei 2, ele bombou 3. Eu também. 3. Desgrila, E aí a gente estudava lá no colégio particular. Aí eu falei assim, cara, não é certo, era colegial naquela época, né? Não tá certo eu ficar com essa despesa. Aí eu prestei um vestibular e fui para um colegial técnico, chamado ET, né? Ah, ué. Sim, eu fiz arte também. Você fez arte também? Fiz Carlos de Campos. Eu fiz a Lauro Gomes São Bernardo.
E aí eu fiz em técnico mecânica. Aí meu pai, pô, mas você tá louco? Técnico mecânica, como que você vai para isso? Mesma coisa, né? Como que você vai fazer isso? Como você pensa que você vai fazer? Eu falei, não sei, eu vou fazer. Cara, difícil pra caramba, né? Colegial técnico, ainda mais em mecânica, né? Sim, pô. Então tinha um dia Foi da semana. matemática pra cacete também. Muita matemática. E tinha um dia da semana lá que você colocava um macacão e ia operar torno, fresa. Então você ia fazer o trabalho braçal mesmo de uma linha de Executar, produção. Né? Exatamente. E aí eu me formei, né, na ET. E aí comecei a fazer um estágio na GM São Caetano e fazia São Judas à noite. Então, na Moca, né? E aí tinha essa logística toda, aí eu já comecei a me cansar. E aí, por ele ser publicitário, por meu pai ser publicitário, eu via muito meio Você mensagem já tinha ali, uma né? referência, Aí eu já começava a olhar, falei assim, cara, deve ser legal esse negócio aqui, né? Você viu o próprio Mark no formato maior, né? Que ele era de papel jornal e maior. Exato, Revista e ampliado. Aí eu fiquei olhando, falei, meu, deve ser legal isso aqui, né? Aí o meu mentor de estágio, né, que tinha lá na GM, os mentores, me chamam e falou assim, ó, você está desenvolvendo papel bom, isso já eram 6 meses de estágio, e a gente vai te promover. E você vai ser efetivado, e você vai cuidar de toda a linha de produção do tapete do Monza. Daí eu olhei pra cara dele e falei, porra, meu, do Monza, né? Aquela coisa, né? Podia ser do Opala, né? Aquela coisa. Daí eu falei, meu, não quero. Eu abro mão, acho que tem pessoas atrás de mim que precisam dessa vaga, dessa oportunidade, não a mim. E ele falou assim, ele ficou meio puto comigo, ele falou assim, tá, o que você quer? Eu falei, eu quero ir para a área do marketing. E aí as coincidências da vida começam, né? Aí ele falou assim, mas você não sabe nada de marketing? Eu falei assim, tudo bem, mas eu vou aprender. Ele falou, ó, você tá morto. No final do ano você não vai ter faculdade, você não vai ser efetivado. Eu falei, sem problema nenhum. E a área de marketing da GM era no prédio vizinho hoje aqui da gente. Caramba! Na esquina. Na esquina. Então, eu não ficava dentro da fábrica, ficava aqui. Então, eu saía de São Bernardo para vir aqui do lado do escritório que é hoje, né? Então, puta, isso aqui ficou durante 6 meses. Aí eu gostei. Que ano que era isso daí? Tem ideia? Ale? 90, mais ou menos. 90, 8, 9, por aí. Caramba, Por aí. meu. E aí, fazia todo esse trajeto São Paulo. Aí você ficou 6 meses nessa pegada. 6 meses nessa pegada. E aí... Já curtiu. A hora que você entrou no marketing já... teve Já aquela curti, sensação aí de você falar, tinha, "Puta, é isso que eu quero você tinha pra minha envolvimento, vida", né? Com agência, enfim. Ah, imagina, você começa a ver campanhas. Você começa a participar de outro lado, né, cara? Fazia os materiais pro salão do automóvel, certamente. Isso, cara. Puta, deve ser Exatamente. legal, Ia buscar banner na gráfica, aquela coisa lá, né? Que o estagiário faz, né? Vamos lá. E aí aí eu falei pro meu pai, pô, gostei, não fui efetivado, gostei. Aí acho que o Ricardo arrumou uma oportunidade para mim numa das agências que ele atendia enquanto que ele estava num veículo, que depois ele vai contar a história dele. Aí eu entrei na área de criação. Puta, cara, área de criação, para quem veio da engenharia, sabia nada, né, cara? Criávamos lá uns anúncios e o cara falou, meu, não é por aí não, você não tá legal aqui com a gente. Daí eu falei pro meu pai, porra, pai, caramba, acho que não foi aí e tal. Daí ele falou assim, cara, eu vou falar com um amigo meu que tem uma agência, que na época era Bonturi Baroni. E ele falou assim, eu vou conversar com o Baroni e vou falar com ele que você quer fazer um estágio. Fui para Bonturi Baroni, fiz um estágio, era um estágio para rodar a agência inteira. E eu acabei ficando na mídia, pela facilidade de números. Então eu acabei ficando na mídia e aí... E você pegou aquela fase do estágio não remunerado? Sim. Sim. Fiquei um ano. Era 0,800. Pagava para ir. Meu, era um ano que a gente ficou e era em Moema, né? E aí que teve uma história engraçada que depois de um ano de estágio, uma pessoa lá que era o chefe de mídia acabou saindo e a Solange, que hoje... que era a pessoa abaixo do... acho que era Salvador o nome do cara. Do Salvador, ela assumiu, ela falou assim, ó, tem uma oportunidade. Então, porque foi todo mundo subindo, né? Tem uma oportunidade para você, então se você quiser, você tem que fazer uma faculdade. Daí eu falei, pô, mas eu não tenho uma faculdade. Ela falou assim, ó, eu vou te empregar, vou te registrar, mas você tem que fazer a faculdade. Se você não fizer a faculdade no próximo ciclo, você cai fora. Aí eu comecei a fazer a faculdade. Então eu comecei primeiro a trabalhar na área de mídia e depois eu fui para a faculdade. Caramba, que legal. E a faculdade, qual faculdade que você fez? Qual que era o curso? Unip, Mas e o PP. curso que é? Publicidade e propaganda. Não era comunicação com habilitação. Não, era publicidade e propaganda. PP puro. Uai, já sabia, já tava na veia. Já tava lá, né, já cara? sabia, Já né, tinha cara? passado pela São Judas também, já tinha, né? Era engenharia, né? Mas outra faculdade. Uma pergunta que acabou faltando aqui.
na época do tapete do Monza, né? Você lembra quando você ganhava? Como foi seu primeiro salário? Primeiro você viu o seu salário assim? Cara, não lembro. Não lembro, mas lembro que é uma ajuda de custo, entendeu? Não, e tinha, cara, umas coisas lá na GM que era engraçada, né? Greve dos metalúrgicos, né? Que naquela época tinha bastante, né? Puta, aquela coisa da corda com graxa, que você não podia entrar na fábrica. Se você passasse pela corda de graxa, você ia se sujar inteiro. Aí se você passasse, te vaiava. Então, cara, era uma época bem engraçada, imagina, né? Nesse cara. sentido, né? Caramba. Porra. Ricardão, me conta uma coisa. O Ale já deu um spoiler ali que você, quando começou a atender algumas agências... Vamos dar a continuidade da história de onde a gente parou. Legal. Você parou no banco, que você falou que você foi... Fui no banco. Rodou bastante no banco. Trabalhei no banco e lá tal. E aí eu queria alguma chance ou em publicidade, ou propaganda, ou no marketing e tal. E chegou a época dos estágios, né? Na faculdade. Aí primeiro eu fui fazer um estágio numa indústria química lá do Polo Petroquímico de Mauá, mas era um estágio X, de administração. Ok, vamos fazer a carga horária, mas eu queria outra coisa, né? E aí, um primo da minha mãe trabalhava na Volkswagen e conseguiu que eu entrasse no processo seletivo da Volks. E essa da Volks já era uma área de comunicação, já? Ainda não. Ainda não. Aí era para administração e principalmente para ficar lá alocado na Fundação Volkswagen, Tá. que era fomento à cultura e aprendizado, e principalmente de aprendizado a menores, né? No convênio junto com o Senai, para formar desde do pessoal de tornearia mecânica, ferramentaria, mas tudo mais ligado à produção. E eu queria ir para o marketing, né? Então vamos para o marketing, fui. E aí fui trabalhar na famosa ala zero lá da Volkswagen, que é aquele bico, né? Quando você passa pela Anchieta, aquele biquinho lá, aquela ala zero. O Marquinhos tem uma boa história na Volkswagen, na visita dele. Na visita. É um paspalhão, Ricardo. Depois ele conta a história. Não, já que você levantou, vou ter que falar. Não, vou lá, né? Eu e Henrique Gianelli, né? Lá no Globo, né? Aí chegamos lá para fazer a reunião, né? Com a Carlinha. Você era executivo do Globo? Executivo do Globo. A reunião era com a Carlinha. E aí chegamos lá, né? E falei assim, tudo bem e tal, vou entrar aqui computadores e tal, sua carteira de habilitação e tal. Eu falei assim, puxa, meu, veja bem, porque a minha carteira tá caçada, né? Tô sem minha carteira, tal, não sei o quê. E aí o Henrique falou assim, você, hein, Marquinhos, caramba, meu, como é que você veio aqui pro lugar com a carteira caçada? Pode entrar com o meu? Pode. Pegou a carteira dele assim, deu, né? E a sua tá vencida. Não teve reunião. Não pôde entrar. Não pôde entrar, porque é o seguinte, se você não tá com a habilitação em dia, você não entra na fábrica de carro. Claro. E os estacionamentos de fora estavam em reforma. E se não tem estacionamento, não tem como parar. Você tá no Anchieta. Você tá na Anchieta. Não teve reunião. Simples assim. Fica aí a dica. Você que vai na Volkswagen, você com a habilitação em dia. É o seguinte, se você vai a qualquer lugar, inclusive, né? Qualquer lugar tem uma CNH. Faz parte do protocolo de quem dirige. Muito bom. E aí eu fiquei lá um tempo lá na Volkswagen. Fui no marketing, trabalhei no planejamento e análise de assistência técnica, que fazia toda a parte de comunicação, tanto para os clientes quanto para o público interno, das revisões programadas, manual de proprietário e revisões de férias. Legal. Então, ficava visitando as concessionárias e tal, para ver se a promoção do mês... Tava rodando. Sei lá, pastilha, mais isso, mais aquilo, mão de obra de graça e tal. E aí comecei a gostar de trabalhar na rua, né? Eu falei, legal, né? Porque... Né, um esquema ainda... A gente está falando de uma realidade de Volkswagen de alguns anos atrás, segundo ele, poucos, né? Mas era uma realidade muito fechada, né? Empresa alemã, hiperestruturada, né? Não é como hoje, que é uma empresa muito mais aberta. Assim, Ricardo, né? até um parênteses, eu estava falando de salão do automóvel, porque a primeira vez que eu vou a uma empresa foi a Volkswagen. Foi. Né? Meu tio trabalhava no financeiro de lá, Valdir, né? Valdir Braga. E aí, ele tinha lá, por trabalhar na Auto Latina na época, né? Ele tinha ingressos do salão, então eu fui até lá, a gente deu uma passadinha no escritório para depois ir para o salão do automóvel. Né? A gente está falando mais ou menos de 89, 90. Eu lembro que era... Você está falando de 89 a 91. Eu lembro que era o salão que... trouxe o ômega. Tinha um ômega cortado ao meio. Né? Então eu lembro muito por conta disso. Mas foi a primeira empresa que eu pisei foi na Volkswagen. E é um negócio gigantesco, né? Uma cidade, né? Lá.
É gigantesco. Muito grande. E aí fui vendo que a rua me chamava, né? Eu falei, pô, bacana. Você já saía do escritório, Esse já negócio ficava rodando, dinâmico, já né? E tal, né? Porque o planejamento e análise de assistência técnica nada mais é do que o planejamento e análise, né? Ou seja, você lógico. fica lá infornado em número, métrica, cálculo de homem hora, se a concessionária ou a região das concessionárias foi rentável, dados de funilaria, pintura, revisões e tal. Então era uma coisa assim, eu agradeço muito a Volkswagen, mas E aí, quanto tempo Relação. você ficou nessa toada lá, Ricardo? fiquei quase 5 anos lá. Cara, quase 5 anos. Quase 5 anos lá. E aí acabei saindo num daqueles pacotes que eles faziam, né? O PDV, plano de emissão voluntária, porque assim, eu também era mais novão, né? Garotão e tal. Então era assim, você trabalhava 5, além dos direitos trabalhistas dos 5 anos, você levava mais 2,5. Sim. Né? Da demissão, assim. Eu falei, pô, vou sair para ver que dá para montar alguma coisa. Aí acabei indo trabalhar numa empresa de um tio nosso, né? Ele tinha uma pequena empresa lá de manutenção de rolamentos industriais ou rolamentos rodoviários lá e tal. Mas era muito mais para ajudar ele do que propriamente... Pra carreira, pra construir para uma carreira. ali, né? Você fica fazendo aquela... Né? Você entra ali para fazer um... A gente tá falando de que ano, mais ou menos? 90. 90. Final de 89 e começo de 90. Boa. E aí, o meu pai tinha bons e grandes amigos no Globo. Caramba. Empresa jornalística brasileira que ficava no Dacom, na época. Prédio da Dacom, Caramba, Faria Redondo. Lima. No Redondo. Faria Lima. Lá no Redondo. E lá, essas pessoas tinham trabalhado com ele na Casa Jardim no Autosport. Um deles é o Francisco Tacitano, que trabalhou com você lá. Tacitano. E o Mário Zanforlin, que eram os amigos dele, que trabalharam a vida inteira com ele, mas depois seguiram outro caminho lá e tal. E fiquei aquela história, eu quero trabalhar, quero fazer igual você faz, tá, não sei o que. E aí, na época, o Jornal do Brasil, o famoso JB, tinha um suplemento, chamava JBytes, e circulava de informática e circulava bem lá no Rio de Janeiro. E aqui, na Folha, o InfoShop tava... Nossa, InfoShop, cara. Tava comendo pelas beiradas. Então eram 3, 4 cadernos, assim, né? De coisa que saía de InfoShop. Era uma época de reserva de mercado, né? Então você tinha muito importador e muitos anúncios lá tal. E o Globo acendeu a luzinha, preciso fazer alguma coisa, e fez um caderno chamado Informática, etc. E precisava de assistente de contato. Ou seja, precisava treinar alguém. E aí, esses amigos dele, a pedido dele lá tal, me indicaram junto com outras pessoas e eu acabei entrando no Globo em fevereiro de 91. Caramba. Para começar a vida, e tem histórias engraçadíssimas, né? Porque naquela época era terno e gravata, né? A gente pegou essa época também. Não tinha nada disso, e o gerente da sucursal na época dizia, eu apareci de camisa, né? E ele era um italianão bravo, né? Ele falou assim, o que você está fazendo aqui sem terno? Eu falei, vim trabalhar. E ele repetiu, o que você está fazendo aqui sem terno? Eu falei, vim trabalhar. Ele falou, aqui só com terno. E é uma coisa, né? E eu tinha que sair, tipo, liga de orelhão pro pai, né? Para saber onde que eu compro um terno. Eu falei, você tá louco? Peraí que a gente Como vai... é que eu dou nó na gravata? Então... A gravata fica até marcada porque você nem tira o nó, né? Então você fica... E tinha uma história minha, engraçadíssima, assim, porque eu não sabia o que fazer, né? Eu sabia o que meu pai fazia, então eu via ele lá pegando os cartões, né, fazendo o roteirinho de visita, montando lá e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, né? E aí comecei a fazer isso, fazer aquilo, e lá o pessoal ia embora cedo, né? Tipo, chegava 9 horas no escritório, fazia lá alguma coisa, 9h30, 15 para as 10 tinha que estar na rua, né? E fazer aquela coisa de taxímetro, né? 5, 6, 7 visitas por dia lá tal. E eu não sabia por onde começar, né? E tava lá, pegando o cartão de um, de outro, porque eu não sabia lá tal. Nisso chega a senhora da Copa, e assim, com a xícara e uns pacotinhos de bolacha. E quando ela deixou a xícara, ela tremia, assim, né? E eu falei, que foi, dona Maria? Ela falou assim, meu filho, sai daqui. Sai daqui, porque quem mandou servir isso tá muito pé da vida com você, né? Aí eu falei, é mesmo? E eu, né? Do tipo, né? Tá bom, né? Comendo a bolachinha e tomando café, e chega o gerentão lá com uma pose assim, né? Aqui não é lugar de ficar tomando café, bolachinha. Ou seja, mordia a isca, que nem um tonto, né? Sim. E tinha que sair pra rua. Então você vai aprendendo, fui aprendendo assim. O próprio Oscar Matos, que foi... Isso, Oscar falava assim,
Tá esperando o pão de queijo? Não, a gente Aprendeu. tinha... O gerente da época foi gerente dele também. Não, eu lembro que eu comecei minha carreira na área comercial em 2006 e na época já tinha os apelidos, né? Eu, tipo, o último a sair era o Playmobil. Exato. O Playmobil vai sair hoje. Vai ficar aí. Exatamente assim. E aí comecei, né? Essa questão e aí visitava De vídeo só comercial. clientes de informática. Então era integrador. Naquela época era integrava, né? Pegava como se fosse montadora, né? Placa de um, CPU de outro, monitor de um, monitor de outro, e aí montava. e aí você fazia 10, 15 visitas por dia, aí era um preconceito, porque eu já faço na Folha, para que eu vou fazer no Globo? Não, para o público carioca, aí tinha lá o que eles acham de público carioca, achavam, né? E tal, mas ali fui pegando... Você começou a respirar comercial aí. Comecei a respirar comercial aí, mas sempre pedindo pinico, né? Assim, pai, o que eu faço com isso? Pai, isso é padrão, né? E é daí que ele via, né? Essas coisas. Aliás, tem um dado muito interessante e engraçado, né? Porque quando eu entrei na publicidade, ele também quis entrar. E eu cheguei a comentar isso com meu pai, e meu pai falou, deixa eu ver se eu consigo lá tal. E meu pai conseguiu uma vaga para ele, para trabalhar junto comigo no Globo, na UPEC. É mesmo. Na UPEC. E aí, isso foi antes da Bonture. Antes da Monture. E aí, quando levaram a documentação dele lá tal, né? Isso foi num dia. No outro dia receberam uma lote lá. Nesse segundo dia ele já estava demitido. Mais rápido do mundo. Foi a relâmpago. Foi a única vez que a gente trabalhou junto. Não trabalhou nem 16 horas. Aí pode falar que teve uma passagem mesmo. Rápida. Passou, opa, beleza. Nossa. Até amanhã, não tem amanhã. Vamos lá, Ale. Agora vamos chegar. Agora a gente tá parando numa parte onde o Ricardo já chega numa área comercial, que eu tenho certeza que dali pra frente tem mais histórias ainda dessa bem cinética com esse momento. Você, Ale, aí dando continuidade lá. Você tava. Aí você foi da Montu? Bonture e Baroni. Monturi. É Bonture e Baroni. Era de seu Bonture e do Luiz Baroni. Baroni. E era uma agência que tinha muita conta do governo, né? Do E aí governo você rodou todos os... Aí acabou parando na mídia, você Isso, falou. Eu não cheguei a rodar todos, eu fui pro mídia, depois fui para atendimento. E aí foi quando a Solange Ferrari me chamou e deu essa oportunidade, né? Mas aí chega um momento que você quer mais, né? Você quer bater asa. Aí cheguei pro meu pai, né? O grande herói, né? Pai, porra, tô batendo no teto, não tem mais o que fazer, entendeu? Então lá a gente fazia de tudo, né, Você cara? era estagiário ainda, né? Não, já tinha sido efetivado. Você já foi efetivado. E aí eu tinha que fazer a faculdade. Puta, mas assim, a gente tinha lá, eu fazia aquela... No jornal, antigamente, entregava clichê, né, cara? Era clichêzão de chumbo, clichêzão depois foi de plástico. Foi fotolito. Depois do fotolito, né? Então tinha que fazer esse trabalho de entregar nos jornais, enfim. Então era edital, então tinha lá o 3x10, aquelas coisas lá de coluna por centímetro, né? Aí, quando eu falei pro meu pai falou assim, puta, eu tenho um amigo, mas eu não queria acionar ele. Mas vamos lá acionar, vamos conversar com ele. Eu não vou nem aparecer, mas você vai lá e conversa com ele. E aí era na rua Luefgren, então era Macan. 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 E o amigo Comecei dele era o Seu Altino. Seu Altino. Seu Altino, meu, grande Seu Altino. Nossa, Seu Altino. Aí o Seu Altino, mas o que você quer fazer? Eu falei assim... Aquele prédio icônico, né? Exato. Que hoje agora é um monte de prédio, né? Eu lembro quando... A primeira vez que eu passei lá, que tinham derrubado o prédio antes de começar a construir, deu até uma dorzinha no coração. Falei, poxa vida, cara. E tanta história ali, né? A minha carreira ali foi um dos momentos, foi quando eu vi o Oliveto, cara. Foi lá. Ah, é? Foi um dia marcante também, mas um dia eu falo quando você está. Aí o Seu Altino, mas o que você pretende fazer? Eu falei, eu gostei da mídia, né? Pela facilidade de números, por ter feito colégio técnico, eu gostei. Aí ele liga pro Ângelo Franzão. Ângelo, que vaga que tem aí na mídia? Aí o Ângelo falou assim, a gente tem uma na pesquisa de mídia e outra na execução de mídia, né? Porque naquela época você tinha tudo setorizado, né? Você tinha execução, você tinha planejamento e tal. Aí ele chegou pra mim e falou assim, vai lá falar com o Ângelo. Cara, nem conhecia ninguém, né, cara? Aí entrou na sala do Ângelo, o Ângelo falou, então você é amigo e tal, o que você quer? Eu falei, não sei, você tem 2 vagas? Não sei, qual que você recomenda? Ele falou... Eu recomendo para você aprender mídia, a pesquisa de mídia. E é uma escola, né, cara? Macan naquela época era uma escola, né? E a pesquisa de mídia da Macan era uma das mais fortes. Então, eu acho que eu aprendi muito mais dentro da Macan do que na própria faculdade. Isso é dia a dia, né? Porque você vai lá, então quando eu chegava na faculdade e falava que era da Macan,
Os caras, nossa... Não, imagina, cara. Os professores, tá certo. A professora de mídia, tá certo isso que eu tô falando? Eu falei, tá certo. Sim. Então aí foi. Aí minha carreira foi de 4 anos lá dentro da Macan, né? Então, Trabalhou com o Zito lá. com o Zito, fantástico, Marcelo Strufaldi, Luiz Fernando Vieira. Luiz Fernando cara. ele era já o planejamento de mídia. Gini, Caio Sgarbi. Nossa, Gini, cara. Ana Lúcia Andrade. Era um seleção, time legal, cara. Aí depois veio, né, a renovação. Tinha o Marcelo Strufaldi Que ano também. isso? Acho que já era 93. 93 a 97 eu fiquei lá. Aí veio o Jean Barbera, a Fabi Mendonça. Então aí tinha... Fabi Rodrigues Mendonça. E aí tinha um monte de gente que acabou sendo os amigos, né? Aí começou a amizade, né? Porque eu saio de uma agência pequena, vou para uma grande. Cara, e aí eu tinha um Fusquinha, que eu herdei dele, o Fusquinha. E aí era bagunça no Fusquinha toda hora, né, cara? Então eu ia pra festa, metia bora, 10 dentro do todo mundo. Fusquinha, embora. Ninguém tinha E a carro, galera né, da cara? publicidade é pouco agitada, né? Não, naquela época era festa na dia, época toda semana, festa, cara. direto, Pô, cara. Tudo isso era de terça a Épocas quinta. áureas da publicidade. Terça, quinta, quando não todo tinha dia segunda e tinha. sexta, né, Eu cara? lembro Então, das festas da Folha, cara. pô, Nossa. e as Tinha festas da várias MTV? festas, cara. Nossa, eu trabalhava lá. Eu trabalhei na MTV, É cara. mesmo? Pô, VMB foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, cara. Meu, aquilo lá era uma briga, né? Sensacional. Era uma briga. Eu já chegava lá, olhava a galera, falava assim, vai dar merda. Mas são as festas marcantes. Cara, 4 anos de Macan, cara. 4 anos de Macan. Muita história. E aí, depois de lá, eu fui pra Talent Biz. Naquela época tinha Talent Puta, na Biz, época né? já tava a Fabi Maia, todo mundo. Aliás, Já. a Fabi... Foi com a Fabi Maia. Fui com a Fabi, exato. Pô, a Fabi teve 20 e tantos anos de talent, né? E ela liderava, né, esse núcleo da Talent Biz, que era lojas americanas. Né? Ela foi formada para lojas americanas. Tanto que a gente ficava na Faria Lima. Não ficava na Campus Bicudo. Então Era do Iguatemi, né? era apartado, né? E lá ficava a Talent Biz, que era toda a mídia Talent Biz, e também ficava a parte financeira também, né? E aí ali eu fiquei... Cara, não me lembro quanto tempo eu fiquei lá. Fiquei uns aninhos ali, e de lá eu fui... Minto, eu não fiquei aninhos. Eu fiquei meses ali, porque aí também aí entrou no mesmo processo de execução. Emitir IPI, manda fax, aquela coisa, né? Aí virou mais OPEC. Mais OPEC, exatamente. E aí era o Paulo Gregorassi, que era o diretor de mídia, né? Era o VP de mídia. E aí eu fui fazer uma entrevista na Young Rubicon. Na época que a Young ficava na Faria Lima também, do outro lado da Faria Lima. E lá entrei, cara, numa coisa muito maluca, porque tinha lá um trio de diretores, né, na Young, que era o Darcy, o Flávio Rezende e o Wellington, né? O Wellington Barros. E aí o Flávio tinha acabado indo para a DPZ, e aí o Flávio é o cara que fomentava negócios, né? Então, ele recebia todo mundo para fazer negócio. Ele não cuidava de conta nenhuma, mas ele cuidava de todos os business da agência. E aí, como ele foi para a DPZ, essa vaga, né, essa coisa de gerar negócios, acabou não tendo. E teve uma menina que chama Marta, que trabalhava comigo na pesquisa da Macan. Ela foi para a pesquisa da Young, e ela falou assim, eu acho que tem um cara, falou pro Darcy, que você pode conversar, que ele pode trazer aqui. Aí eu fui para lá, enfim, não fui para o lugar, lógico, né, não tinha nem estatura para ir para o lugar do Flávio. E aí era uma coisa que chamava oportunidades de mídia. Então eu conversava com todos os veículos, fazia pacote que não existia, apresentava para Ford, apresentava para outro cliente, Banco Real tinha lá. Banco Real. Banco Real, puta. Então aí começou a entrar na parte de business mesmo, onde que eu mais comecei a me sentir mais à vontade, né? Então, de atender todo mundo, a mesma coisa que o Flávio fazia, né? E atender todo mundo, criar pacote. Então, puta, por aí foi. Caraca. Não, imagina assim, você já tinha uma bagagem, já passado por agência, já conhecia um monte de gente do mercado. Você já começa a ficar fortalecido, assim, né? Quando você vai ganhando corpo, você vai mudando de empresa, você vai conhecendo gente do mercado, isso dá uma... Além da segurança natural do negócio, da evolução natural da maturidade... te dá, cara, um corpo pra você conhecer muita gente, de se atender. Fala, pô, eu te atendia você lá, agora eu te atendo aqui. E Lu, aquele negócio do jogador de futebol, né? Jogou com quem? Exatamente. Jogou com o Mel. Cara, e teve uma passagem na Macan que eu trabalhei com o Zito. Então era compras de mídia, né? Nossa, então era responsável para negociar a mídia. Não, o Zito eu atendi Então, ele puta, na cara. Nelgama. Nel Gama, ele foi no Gama. Comprador de mídia. Porra, cara, dos aprendi mais muito com ele. Pô, o Cascudo. Zito era casca, mas, cara, o Zito sempre me tratou muito bem. Esse era um cara super, era cara. casca, mas um puta coração. Mano, baita, assim, baita.
Ali tinha muitos, né? Tinha Heron, né? Era um cara que não tinha somebody love, né? Nada, Isso que é louco, né, cara? Falava na lata e no outro dia tá tudo bem. E tá tudo certo, tudo né? E tá tudo certo. bom. Fiz algumas Olimpíadas com o Zito. Com o Zito? Bradesco. Cara, nossa, animal, gosto muito dele. Atendi era Neo Gama, cara. Na época. E aí, Ricardo, voltando pra sua história, de onde que a gente parou nela? Parou quando eu estava no Globo. Tava no Isso, Globo, no já Globo. respirando comercial. No surgimento do caderno de informática e tal. Começou a vir para o Brasil algumas feiras, né, internacionais de informática. Tinha uma que chamava Sucesso e tal. Enfim, o caderno decolou. Até uma marca forte lá e tal, né? E decolou bem. E isso fez com que, logo em sequência, com a vinda de uma revista americana para o Brasil, chamada PC Magazine, a PC Magazine. Cara, essa que vinha com CD? Essa aqui vinha com CD. Tive muitas. A PC Magazine veio sob licença por empresário. E lá na PC Magazine eu recebi um convite para sair do Globo, já que a especificidade estava toda em informática, né, para ir para a PC Magazine. Era o Gilmar lá, faria o gerente. E lá, então, na PC Magazine, éramos em 3 executivos. Era eu, o Edivan Andrade, Amorim de Andrade e o Vicente Sampaio. E os 3 a gente tocava... O Edivan Caraquinha? O Edivan Caraquinha. Sabe o meu número legal, de telefone já foi do Edivan. Já foi do Edivan? Pois pede pro Edivan contar uma história para mim que me confundiram com ele. Ele vai contar a história para você. Enfim, e aí trabalhávamos os 3 na PC Magazine. Depois o Edivan saiu, o Vicente também saiu, entraram outras pessoas ali. E eu acabei saindo de lá e fui, por causa também da questão da informática, eu me associei com os amigos que atendiam clientes só desse segmento, né? Era uma agência pequena lá no centro antigo, centro histórico de São Paulo, chamava Artfólio. E essa tal de Artfólio, então, atendia só clientes e derrubava um monte de API para a Folha, né? Por causa do Photoshop e tal. E me associei com eles lá, nessa pequena agência de publicidade, que faturava bem, tinha muita coisa lá e tal. Hoje tem alguns profissionais que estão espalhados por aí. E depois daí, fiquei um tempo, né? Trabalhando. Acho que foi o único tempo que eu trabalhei em agência. Ricardo, e nesse período, como que estava o lance da vida pessoal? Você já tinha casado, estava com filhos? Como é que é a história aí? Não, aí eu me casei, aí veio... Caso você estava trabalhando onde? Saindo do Globo, indo para... Não foi. Foi um pouquinho depois. Eu estava trabalhando já numa empresa de representação, que existe até hoje também, e foi onde também eu aprendi muita coisa. Foi a FTPI. Sim, FTPI, puxa vida. Foi bem no comecinho ali não tanto no começo da FTPI, mas ali. E aí já tinha a Bruna, né? Que hoje é assessora de imprensa e trabalha numa assessoria de imprensa que tem como cliente principal na conta dela Azul Linhas Aéreas. Que legal. Então é a Bruna Visconde. Então, Família Visconde tomando conta do universo da comunicação. Já pode mandar um beijo aqui, ó. Um beijo pro... Muito bom, cara. E aí da agência, a agência, enfim, já não comportava mais, a agência precisava mudar, os sócios estavam lá num período de desencontro e tal, e você fica um pouco bem insatisfeito lá tal. E tinha um amigo, e tem um amigo, esse amigo até hoje, o Reinaldo Ramírez, que é um amigo bem assim, ele era amigo do papai. Naquela época, meu pai atendia ele na Macan. Caramba. Entendeu? Ele era da Macan, então, enfim, era uma coisa. Ele foi muitos anos executivo da Abril lá tal, e é uma amizade que eu conservo até hoje, né? Prezo até hoje. E eu disse para ele, puxa, eu queria, sei lá, tem alguma coisa lá tal. E na época ele estava como diretor de um jornal do interior, chama o Diário de Mogi, o Diário de Mogi das Cruzes lá tal, que hoje ficou uma potência, né? Com a TV Diário lá, né? Com a Globo lá tal. E ele falou, eu sou representado pela FTPI, vamos ver se a gente consegue fazer um atendimento verticalizado, colocando um executivo de contas, Full time. que na época não chamava executivo de contas, chamava contato. Contatão. Contatão exclusivo para o Diário de Mogi. E aí eu entrei na FTPI, né, com o Valmir, o Marcelo, e lá fiquei
5 anos. Claro que essa história de atender exclusivamente o Diário de Mogi não durou meses, né? Porque né, não dava. Não, A oportunidade faz sentido, chega né? mesmo. Porque lá era uma Mas agora, né? Era assim, sei lá, umas 50, 60 emissoras de rádio, 20 jornais, tinha outras coisas que eles. Empresas de outdoor no Nordeste. Então não dava, né? Para pegar, tem alguma coisa, Sim, né? lógico. O aniversário de Mogi das Cruzes, né? Numa agência, você perdia muita oportunidade, né? Então você tinha que ter meio que uma cartola de mágico, né? Tira coelho, tira pomba, tira lenço, né? Tira florzinha, né? Vai tirando coisa lá e tal. E lá fiquei 5 anos. E assim, eu posso dizer para vocês que tudo depois do que aconteceu na minha vida, eu aprendi muita coisa lá, né? Porque a representação de veículo, ela te dá um traquejo para você tratar das coisas regionais bem diferente. Então, assim, se você não quer saber, mas as coisas vão entrar para você. Se você não quer estudar muito, né, que você vai vender, isso não é legal, né? Mas, enfim, se você não entende, não vai lá pesquisar. Dá para aprofundar, porque aprofundar, foi né? muito veículo. Muito veículo, mas assim, tem lá o tal do São João de Campina e o São João de Caruaru. Por que isso, por que aquilo, lá tal. Então, dentro dessa empresa, da FTPI, acabou dando um espectro de atuação por uma especificidade que eu acabei adquirindo, que foi sempre atuar em mercado regional a partir daí, né? Que eu fiquei muito tempo numa outra empresa, muito olhando para isso. Então, trabalhar é engraçado, porque veículo de São Paulo mesmo, eu trabalhei em 2 só, né? Com passagens muito rápidas, né? Que foi no antigo e bom Canal 21 e na TV Gazeta, com Coraza. Coraza. Com o Gilberto Coragem, que foi O Coraza tempo. passou pela Gazeta, eu não sabia. Meu. Sabe? Já passou. tinha ouvido falar dessa Porque eu passagem lembro dele. do Coraza na Editora Globo, Isso né? é. Aí depois, bem enfim, antes, né? no melhor momento do Pay TV também, voando ali. Mas o Coraza teve essa passagem pela Gazeta e a gente trabalhou junto lá. Então, foi o único momento que eu acabei trabalhando com veículo Aqui, paulista, regional, né? Paulistano. aqui, porque paulistano. os demais, toda a minha experiência é toda fora. Conseguiu pegar um PI do seu irmão? Em nenhum? Conseguiu atendê-lo em algum momento? Depois de pagar 3 churrascos, levar pra viajar, escutar, não me enche o saco. Resolver briga dele no colégio. Pai, vai ensinar aí a relacionar. Cara, acho que nunca, né? Acho que nunca. Nem assim, né? Cara, Poxa, a imagina. gente fez essa mesma pergunta pros Kotai que vieram aqui, eu também não lembro o que rolou lá. No final das contas, eles acabam... não, se bem que um virou mídia durante Virou um tempo. mídia, virou. Era mídia durante um É, tempo, ele né? foi Thompson. Foi Thompson, O Marquinhos foi Thompson. O Marquinho, né? Marquinhos foi Thompson. Ale, e aí, me conta da continuidade da tua carreira, da onde a gente parou lá. A gente parou na Yang, Na né? Yang. Na Yang. Ale, e nesse momento você se casa também? Em que momento você... Como que tá a vida Me pessoal? casei na Yang. Na Me casei na Yang, Me casei na Yang. Pô, você tá bem chute, hein, cara? Você viu aí? Você acertou quase no Globo, tá na Casei Yang. exatamente na Yang. Quase no finalzinho da Yang. E depois eu saio da Yang e vou para DPZ. DPZ. E aí isso foi engraçado essa passagem, porque quando eu estava na Yang, né, o Flávio era muito presente nas conversas ainda, né? Por mais que ele já tinha ido para DPZ. Era um nome presente. Uma instituição, sabe? Aquela coisa. Não, porque o Flávio. Aí um dia alguém falou assim: o Flávio tá doando uns cachorros, um labrador, teve uma ninhada, puta. Aí eu falei: eu quero. Era louco pro labrador. Fui lá para Cesário Lange, o sítio dele. Fui lá, peguei um cachorro, aí foi lá que eu conheci ele. Ele falou: cara, um dia você vai trabalhar comigo. Muito engraçado, né? E aí trouxe o cachorro, estava continuando na Yang, até que eu toco o telefone, era da DPZ, pedindo para fazer uma entrevista. E era pro grupo da Fátima Zagari. Caramba. Manda volta que vai estar Sim, aqui logo. sim. Né? E aí eu entro, né, na DPZ, no grupo da Fátima, e logo em seguida chega o Toco, Luiz Fernando Monteleone. Palmeirense, roxo. E aí a gente entrega lá aquele grupinho, né? Que era um dos grupos mais fortes que tinha na DPZ de mídia, né? E lá foi uma outra escola, né? Então ali tinha Daniel Barbará, o próprio Flávio. Era o Dream Team, né? Os três, né? O DP e o Z. O DP e Z, que trabalharam com meu pai, agora eu trabalhando com eles, né? Nossa, então era legal, uma volta muito, muito engraçada louco, da né, vida, cara? né? Eu trabalhei com a sobrinha do Flávio no Globo, com a Érica Rezende. Com a Érica, E engraçado que o Roberto Alibri
tinha, né? Ele lançou vários livros, né? Sim. E alguns livros tinha citações do meu pai ali. Era Legal, muito legal, bacana, né? né? Muito bacana mesmo. Chamava Phrase Book. Facebook. Era uma série que o Dualib fazia de frases que falaram para ele, ou ele Ouviu. coletava, ou ele ouvia, e lá tal. E uma vez ele Citou seu pai. Ele citou lá a frase X, lá tal, e citou. E ó, gente, se vocês querem conhecer a história de Roberto Dualib, vá no Amigos do Mercado, vá no nosso canal, passou. Cara, passou por... Eu falei aqui no backstage aqui. Quando ele chegou, eu comecei a chorar, cara. Eu falei, olha a oportunidade que eu tô tendo de conhecer um maestro da publicidade. Fico emocionado só de lembrar, mas quem sabe, cara. Não, o jeito que ele chegou e a humildade, Ele cara. é super humilde. Aí, cara. assim, a gente, Super. pra gente, cara, nós temos os nossos ídolos, né, da profissão, enfim. Cara, quando um cara senta na sua frente, que ele começa a contar a história que vai além daquilo que você já conhece, Claro. que você já viu. Tipo, cara, sei lá, o Fidel Castro de almoçar na casa do cara, sabe? Aí, Ele era amigo pô, do Jânio isso aqui Quadros. era amigo do Jânio Quadros. Sabe quando você começa a falar assim, meu, olha o cara que tá sentado na minha frente, A cara. coisa é muito mais relevante do que É a gente, muito. do que a gente pensa. Não, e a humildade, sabe? Do tipo de, cara... Ele elogiando um amigo, sou parabéns aí pelo meu querido. Você viu o que você E são pessoas, né? São ícones que a gente não tem mais. Né? Exatamente. Sim. Então, Hoje, esse infelizmente, a gente que não eu tem, penso. né? Acho que a indústria se transformou tanto. Exatamente, que você não tem mais. cara. Então isso vai se Ale, acabar, né? Ale, acho que não é um fenômeno só da nossa indústria, não. Porque se você for pensar num contexto de mercado geral, né? Você tinha lá Henry Ford, você tinha lá, enfim, Steve Jobs. Hoje você tem as gigantescas companhias, tirando o Elon Musk, né? Você não tem figuras que são Representativas, amplamente né? conhecidas. Abílio Diniz. Exatamente. Enfim, mas voltando para sua história, que eu interrompi. Aonde eu parei, que eu também agora não lembro mais. Você na DPZ com o seu... Aí a gente foi lá com a Fátima Zagari, o Toco, né? Então daí eu fiquei lá 3 anos e, puta, cara, e assim, foi uma puta escola, então, amigo de todo mundo, então era uma outra moçada, né? Uma moçada mais legal, a gente estava sempre junto, toda hora juntos. Você foi pai nesse período aí? Caramba, você estudou minha história, pô. Tá aqui, ó. Tá aí, ó, tá aí. Ó. Fui pai do Felipe. O Felipe hoje tem 20 anos. legal, Tá morando meu. em Barcelona, fazendo faculdade lá em Barcelona. Enfim. E aí saio da DPZ a convite da Léo, Ana Baleroni, na Léo Bonet, e vou atender Fiat. Viro diretor de Fiat. E aí, cara, foi uma coisa que eu fiquei... Quando eu recebi esse convite, eu fiquei meio com medo. Porque, pô, eu era um supervisor e saí para um diretor de uma montadora que era a maior montadora que investia em mídia na época. Falei, caramba, cara, que peso, né, cara? Que peso. O que você lançou lá de modelo? Você lembra um carro assim que você lançou na... Puta, o Fiat Idea, teve uma fase do Uno Mille, o Maré, o Estilo. Cara, peguei lá vários Legal, lançamentos, hein, cara? cara? Vários lançamentos. E aí junta um pouco com aquilo que eu vivi lá atrás, quando fazia estágio na GM, né? Então agora depois eu me vejo indo para uma fábrica, indo para o galpão de fábrica, passando- que eu ficava em Betim, né? Sim. Passando pela linha de produção. Eu falei assim, puta, cara, eu sei muito bem como Chegou é no isso. salão gigante, né? Agora eu tô grandão. Aí, Eu galera. fazia banner antes, agora eu tô grandão. Alô, GM. Alô, galera da GM. Cara, é engraçado que a gente, a minha entrevista para entrar, a Balé me chamou. Ela falou assim: ó, são 2 vagas que eu tenho, uma para Fiat e outra para Procter. O que você acha que você combina mais? Eu falei, cara, eu combino mais com Fiat, né? Procter é muito mais técnica, né? Então, pela minha bagagem, tudo, eu acho que sou muito mais Fiat. Falou, tá bom, então a gente vai fazer a entrevista com o cliente que vai decidir. Então, qual horário que você quer da entrevista? Aí eu falei um horário, ela falou assim, ó, você pegou bem do meio. Eu falei, beleza, então eu já sei quem... Eu chegando mais cedo, eu sei quem é o primeiro. Sim. E ficando esticando, já sei já quem sei é quem o próximo. Então já sei com quem eu tô concorrendo. Estratégia, né? E era tudo segredo. Aí Então, o último já sai da entrevista e fala assim, ó, tá pegando fogo, hein? Aí a entrevista quem era? Era o Jairo. O próximo era o Jairo. O primeiro eu nem lembro quem era. Aí era o Luiz Fernando Biagiotti que tava comandando a entrevista junto com a Balé. E ele viu que eu tava enrolando, né? Ele falou que você tá enrolando pra quê? Eu falei, porque eu quero saber quem é o próximo, que quer pegar comigo. E aí foi uma matadora. Foi aí que ele matou. Ele falou, cara, tem que ser você, porque puta, a gente precisa dessa sacada pra evoluir dentro com a Fiat. Então, e aí eu fico também 3 anos na Léo. E aí eu recebo a proposta aí pra Palmap.
Aí na UMAP... Que ano que é isso da UMAP? 2006. 2006. 2006. Um ano depois nasce minha filha, você ia perguntar? Já me antecipei. Aí nasce minha filha, a filha Giovana, nasce quando estava na UMAP. É bom gosto, nome de filha, né? Brincadeira. E aí aí eu vou lá cuidar de Claro, Havaianas e Bayer. E uma outra escola, né? Uma escola criativa, Marcelo Serpa, trabalho com Marcelo José Serpa, Luiz Madeira, Paulo Camossa comandando a mídia. Nossa. Era uma outra. O Salgado já tava lá, não tava? Já tava lá. O Felipe também tava lá. Pô, então... A história do Felipe com É, o Sal. que a história do Felipe e do Sal também vá no nosso podcast lá que... Também foi muito legal esse papo, cara. Eles se davam sempre bem, né, cara? Era muito legal ver a amizade dos dois, né? O companheirismo dos dois. E aí eu fico lá na UMAP por 3 anos também. Sempre a minha período foi 3 sempre... a 5 anos. 3, 4, sai, vai conhecendo. Eu acho que isso foi legal porque permitiu conhecer muitas culturas, né, cara? Exatamente, cara. Muitas culturas diferentes. A gente já citou isso em vários episódios. Cada agência é como se fosse um país, cada uma tem uma cultura, né, cara? Exatamente. E aí você sai, por mais que você já conheça do mercado, tal, você entra, parece que, cara, é um negócio que você sempre vai agregar pra caramba. É um novo método, é uma nova cultura, é um novo processo. Cara, isso é muito legal. Porque cara. assim, eu Você saio de uma escola... E você passou, por 5 agências tops de mercado, né? Até hoje agências tops de mercado. Né? Saio de uma escola de Ângelo Franzão, né, de Macan, passo pela uma Yang com o Darcio, que era uma outra escola. Outra cultura. Depois eu vou para DPZ, que Daniel Barbará, Flávio Zende, Fátima Zagari, que é Escolaça. Negócio na veia. Aí vou para Léo, né, com a Balerone também, que era negócio. Vou para MOP, que é criativo. Cara, é criação. Então você tem que ir lá começar a entrar junto com o pessoal jogar. E é engraçado bola, que até permanece até hoje esse estereótipo das agências, né, cara? Quando a gente fala de Almap, quando a gente fala de Almap e criação. É o tal do DNA. Né? O DNA, né, cara? Que louco. A Fátima Zagari, aliás, né? Puxa, uma grande amiga nossa. Puta, você quer. Você que um beijo enorme. Tem aí a preocupação de falar bem em público, né? Procure a Fátima Zagari. A escola, enfim, Talk Labs. Talk Labs, escola de apresentação, de palestrantes e tal, ela arrebenta. O curso dela é muito bom, viu, cara? Muito legal, Quando a fizemos. gente trabalhava com a Fátima, né? Eu toco. A Fátima, de sexta-feira, ela tinha um programa na Transamérica. Que era, acho que era Buchicho, uma coisa assim. Então falava sobre moda, pegava uma coisa de moda, mas também de fofoca. Então, na quinta-feira, dava umas 3 horas da tarde, ela fechava a porta. Toco, Ale, vamos fazer a pauta do Buchicho. Não, mas porra, Fátima, eu preciso entregar esse... Calma. Vamos fazer a pauta. Vamos fazer a pauta, meu. Era muito engraçado, era muito louco. E aí Muito foi, né, bom, cara? cara. Aí fui pra UMAP. Logo que eu cheguei na UMAP, eu tinha feito o lançamento do Fiat Ideia lá na Léo. E aí o Renato Lois, né, que provocava, você precisa ganhar um Cannes, precisa ganhar um leão, a gente não tem leão de mídia e tal. Cara, eu tive um insight para uma peça criativa, entreguei de bandeja para criação e ganhou um Cannes. Aí ele me liga, ele fala assim, Ale, você ganhou. Mas não foi de mídia, foi de criação. Eu falei, melhor ainda, né? A mídia que criou. Foi melhor ainda, a mídia que criou, né? Lógico. E aí tá aí até hoje aí, o Leão de Prata. E aí eu faço essa passagem pela UMAP, que me dei super bem também, muito bacana. Outra escola, Grande outra casa. galera também, né? Que é engraçado que cada agência tem a sua tribo, né? Sim. Então, assim, onde você se encaixa mais, onde se Sim. encaixa menos. E aí eu tenho uma passagem meteórica na NBS. NBS. Então a NBS estava procurando uma pessoa para tocar São Paulo e Rio. No Buchito. Aí eu fiquei lá, entrei no primeiro mês, o Renato Lois me liga de volta e falou assim, Ale, volta. Eu falei, eu vou voltar pra onde, cara? Eu acabei de chegar, ele falou, cara, volta e esse vai assumir a posição de VP de mídia aqui da Léo. Caraca. Aí eu falei, puta, meu, não tinha nem como falar esquece, não, né, cara? Pra quem vai perder você, a pessoa fala assim, cara, Vai lá. Não tinha nem como falar, justificar. cara, porque assim, foi uma agência que eu trabalhei 3 anos e me dei super bem, né? Me dava super bem com a criação, super bem com o planejamento. Então, fazia tudo em porta aberta. Que lá ano isso, Ale? 2006, 2008. Não, 2008 eu fui... Desculpa, 2008 eu tava na UMAP. Isso foi 2010, 2011, mais ou menos. Boa. Aí eu volto pra Léo, aí como VP,
E aí que é engraçado, né? Porque você conhece todo mundo que trabalhou com você há Lógico. 4, 5 anos atrás, tá todo Tá mundo. em casa, né? Tá em casa. Aí foi jogo, né? E aí termina, né? Aí vai terminando já a minha passagem por agências quando o Renato vai para Dentsu, assume o desafio da Dentsu, né? De tropicalizar a agência. E aí ele me chama para ser VP de mídia também da Dentsu. Então ali eu encerro o meu ciclo de agências, né? De agências e trabalhando Só jogou em mídia. time grande, Cara, então assim, da minha carreira, Jogador agradeço caro, a todos não, esses que eu comentei aqui. Jogador caro, E Marquinhos. que não comentei também, que contribuíram muito, Caraca. né? Muito, muito para essa trajetória de mídia. Muito legal. Dentro você ficou quanto tempo, cara? Dentro eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos lá dentro. 2 anos e meio lá dentro. Cara, e a gente tá falando do ano de 2013. 2011 a 2013, Eu finalizei em 2013, bem finalzinho de 13. Pré-Copa, né? Que a Copa foi em 2014. Caraca. Então teve lá todo um envolvimento, porque a Dentsu tinha uma divisão que era Dentsu Esportes. Sim. Então também estava tudo se preparando para a Copa, também a gente contribuía um pouco. Grande com isso ali. agência, grande grupo. Demais, cara, demais. Ricardão, falou em 2013 e tal. Eu sei que já tava numa empresa ao qual você ficou também muitos anos, né? Verdade. E já com mais 2 filhos nascidos, né? E aí? Além da Bruna, o Rafa, que trabalha na área de auditoria, Cara? Legal. e o Pedro, que veio para comunicação, fez publicidade e propaganda e hoje trabalha no marketing de uma incorporadora aqui na frente. Sensacional. Muito legal. E lá foi da FTPI, eu fiquei um bom tempo lá, né? Chico Tornelli, Valmir e tal. Fui para a TV Gazeta, foi um breve... Meteórico também. Meteórico. Trabalhei um pouquinho na sucursal do jornal O Dia, aqui na Paulista também. Antes a gente tinha perdido, né, as maiores referências, né? Sim, teve essa passagem. A gente teve a perda dos pais, muito próximo Vocês do outro. perdendo, era muito próximo, vocês perdendo pai e muito mãe. próximo, intervalo muito curto Caramba. de tempo, né? Então, 96 e 98. 90, Caramba, 98. Curta. E acontece com tanta recorrência, né? Casais que passam a vida inteira juntos, né? E aí quando, enfim... Quem faleceu primeiro, seu pai? Foi minha mãe. Sua mãe? E depois o papai. Mas foi assim, tanto era a coisa da base da família, quanto a coisa da referência Sim. familiar, claro, e profissional pra gente, né? Então foi a época que você fica... assim, Balançar a porra. assim. você se questiona, né? Muito, né? Porque tudo que você fez foi espelhado em alguém. Sim. Se não... Você perde a referência. Lógico. Se não a questão toda profissional, mas toda a questão moral, ética e tal, é a questão basal da mãe, né? Sim. E tal. Então a gente passou por isso, foi uma época chata, né? Assim, do tipo, a gente até evitava muito, né? De se ver, de se falar, ficou meio afastadão e tal, porque como eram pessoas muito presentes, né, no dia a dia, até porque estamos aqui por causa deles, né? Ficou uma coisa meio... mas Sim. hoje tá tudo bem. Cada um curtiu o seu luto, na verdade. Exatamente, E aí, de lá... Aí é meio que quase que abreviar a minha história, porque eu estava... tinha passado pelo Canal 21, como eu estava falando lá e tal, e o Canal 21 se esfacelou de uma hora para outra por questões internas lá da Band. E aí não sabia o que fazia lá tal, não sei o quê, e aí fui para ele e a gente acabou sendo meio que referência um do outro, né? Ele trabalhava na DPZ na época. E aí falei, não sei mais o que eu vou fazer lá tal. Ele pegou, ficou espalhando, né, para quem podia ser e tal. E aí encontrou um dos queridos Cotite, né? O Mauricinho. E Puta falou, cara. um puta cara. puta cara. Você é um puta cara. Maurício, um puta abraço pra você, cara. E dos irmãos Cotite, né? Aliás, um abração. E o Maurício, peraí, eu acho que tem alguma coisa no mercado, o meu chefe que estava vendo lá, tal, foi falar com o chefe dele, que era o Nicoli, que tinha... Eles trabalhavam no canal Sony na época lá, que tinha um amigo, o Cláudio Bianchini, que era então superintendente do jornal Estado de Minas Geral. E na época, o grupo Diários Associados, ele era atendido por uma grande empresa de representação que existia existia no passado, que chamava Cima. E a Cima, o Estado de Minas estava querendo sair desse modelo de uma representação que já era cinquentenária. Eles tinham quase 50 anos de convivência e queriam abrir uma unidade própria de negócios, no jargão jornalístico, sabemos, sucursal, né? Uma sucursal. E aí
através disso, né, teve essa indicação do Alessandro pro Cotite lá e tal. Eu participei de um processo seletivo que era igualzinho a ele, assim, né? Do tipo, você é o quarto da lista. Tá bom, então vou chegar 2 horas antes para saber quem está na frente e vou enrolar pra caramba lá e tal. E aí foi a empresa é uma empresa que tem estruturas, né, de governança, né, ainda baseada em ritos muito pautados, né, uma coisa assim. Então tinha que fazer entrevista, veja só, com o superintendente da área, depois com o diretor da área. Não, é uma saga, né? E depois com o presidente do jornal, né, uma coisa assim, porque eles, afinal de contas, iam entregar a imagem do jornal para uma outra pessoa. front, né? Que eles não conheciam, né? E aí acabei entrando, né, no Estado de Minas como executivo de contas, primeiro num voo meio paralelo com a Cima, né, que obviamente não gostou e nunca ia gostar disso, né? Fazer esse voo paralelo junto com a Cima, até que, em determinado momento, resolveram, então, instalar de fato e de direito a sucursal São Paulo do jornal Estado de Minas, que funcionava na Rua Funchal, ali no 411 da Funchal, né, a gente está falando de 2001, e tal. Nesse tempo todo, ele se resume até semana passada agora. Não, é por isso que eu falei, cara. Quando ele já começou a chegar em 2011, eu falei, cara, 2011, o Ricardo já comia com farinha o trabalho de regionais com sucursais. E aí foi defendendo o Estado de Minas e tal. Aí houve um movimento ali. Aliás, tem uma história bem legal que eu queria contar, que foi assim, o Estado de Minas teve uma indicação para um caboré numa época X, sobre o veículo do ano, né? Sobre o veículo do ano e tal, não sei o que, papai. E aí foi aquela coisa, né? Recebeu a gaiolinha e tal. Tem uma história engraçadíssima que um dos diretores recebeu essa gaiola porque um do diretor X não estava. E foi para um diretor Y, que viu aquela e guardou com ele. Entendeu? Aí chegou a gerente de marketing na época. Já calopsitado. Cadê a gaiola? Cadê a gaiola? Cadê a gaiola? Demoraram uma semana. Ele falou assim, aí acharam a gaiola. Ele falou assim, mas e a gaiola você botou aonde? Uai, botei para meus passarinhos lá no sítio. Aí, Sensacional. vai tirar o canário de lá, pô. E foi pro passarinho. No sítio. Esse senhor já falecido, o senhor Hélio Amoni. O seu Hélio é tio do Demétrio Amono, que está hoje diretor da TV Tribuna e Jornal Tribuna de Cara, Santos. que história sensacional. Tem uma história muito legal. E essa história é bacana porque, assim, ganhou lá a indicação e precisava, então, ser eleito, né? E aí a peça publicitária que fizeram foi um barato. Foi assim, mandaram vir, acho que 150 tábuas de madeira, mais 150 facas. E adivinha? Mais 150 peças de queijo. Né? E o motivo da campanha era assim, agora você está com a faca e o queijo na mão. Vote. Vote no Mineiro. Vote no Jornal Estado de Minas como o melhor veículo de comunicação do ano X. Né? Sou. Faz favor aí. E essa foi uma das histórias muito legais dessa história pelo Estado de Minas. A coisa foi indo. O grupo ele é governado por sócios, né, que respondem por cada célula. Então tem o Estado de Minas, tem o Correio Brasiliense lá em Brasília, tem a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, haviam jornais no Nordeste do quilate de Diário de Pernambuco, Diário de Natal, o Norte do João Pessoa, o Imparcial do Maranhão, e todos eles têm um sistema de condomínio, né, que eles administram ali. E aí, com essa coisa do Estado de Minas dando certo, foi indo lá tal, aí acoplou o Correio Brasiliense, e acoplou também os outros jornais e emissoras de rádio e também de internet do grupo. Então, eu passei de executivo de contas para ser gerente da sucursal de São Paulo. Houve a necessidade de abrir uma gerência de negócios no Rio de Janeiro também. E aí a coisa foi, de novo, tomando um corpo bacana, legal. A gente chegou a ter 32 colaboradores ali, né, entre as duas sucursais. E aí isso virou depois uma superintendência corporativa pela qual eu respondi nos últimos anos. Aí também, sensacional. Aí que time trabalhou com você também, né? Carlos Albino. Carlos Albino Nunes. Cara, Figuraça. pai da querida Laurinha. Pai da Laurinha. meu. Eles contando as aventuras da Laurinha. Não, eu ia comprar, né? Dava a hora do almoço, ele, Lu, agora na digestão, vamos lá pegar um DVD, porque a Lu tá viajando, eu vou assistir sessão cinema com a Laurinha. Não, rachava o São bico. muita gente boa lá.
Muito legal, cara. E quantos anos de... Os Diários Associados eu tive 2 passagens, né? Primeiro até chegar até... A gente já chegou em 2017, onde, através de uma reorganização toda lá da empresa, eles tinham que, enfim, fazer os cortes que precisavam fazer. Sim. Extinguiram a sucursal do Rio e passou a diminuir bastante a sucursal de São Paulo até eu sair da operação, porque já, enfim, eles entenderam que não comportavam. Eu saí. Aí fiquei 1 ano e meio fora, a gente até tentou fazer algumas coisas juntos e tal, e depois desse 1 ano e meio me chamaram de volta. Eles, então, já eram poucas... Então, só deu 20 e poucos anos. Não, deu mais ou menos 12 anos e 9 meses. Cola. Caraca. E nessa primeira passagem foi assim, foi grande. E logo depois de 1 ano e meio, eles estavam estudando, então, acabar com esse departamento, né? Porque, enfim, dos custos e tal. O escritório também era aqui pertinho. E ofereceram para que eu ficasse como terceiro, né? Sim. Abrindo uma representação para atender os veículos, né? Dos diários associados lá tal. E aí a sugestão do nome foi do Alessandro também. E aí estabeleceu-se a Rapcom Publicidade. Rapcom Publicidade. E a Rapcom surgiu lá em 2019, atravessou a pandemia sozinha, se segurando. Caraca, turbulenta. Ali, turbulência total. O Daniel, que trabalhou comigo, segurou bem essa onda, né? E a gente chegou até dia 29 de fevereiro agora, onde o contrato acabou se extinguindo, né? Depois de quase 4 anos e meio, 5 anos, né? E eu sou grato, né? Aos Diários Associados, porque são 23, quase 24 anos de convivência dentro casamento, cara. Dentro de uma empresa muito bacana, que me ensinou muito, onde eu pude também... Você passou por várias fases lá dentro também, por várias evolução, fases, né? Crescimento. Então teve sempre gente muito boa, o Mário Neves, que é o diretor comercial da TV Alterosa, Jornal Estado de Minas... O Leonardo Moisés, que é o vice-presidente financeiro, o Josemar Gimenez, que trabalhou até no Diário, né, em outras épocas, né, que hoje é presidente do jornal, o Guilherme Machado, presidente do Correio Brasiliense. Então, eram pessoas onde eu tive a oportunidade de trafegar também nesse lado, além de fazer toda a presença corporativa, né, do grupo, no CONAR, no SEMP, né? Enfim, atuava como isso. Tem a questão de eventos também, onde a presença de alguém do jornal, não estou falando do evento da balada em si, né? Sim. Mas o evento como institucional, né? De representação. Tinha a questão do comercial também, mas tinha uma questão que eu aprendi bastante, que era, embora eu tivesse muito tempo de casa e tivesse muito trânsito livre entre eles, mas era como tratar diretamente com acionistas, né? Sim. Essas questões todas de negócio, né? De participação de mercado, de share, de entender, né? Como o pessoal daqui de programação de mídia de São Paulo, ou o mercado de São Paulo, enxerga, né? Esses veículos, que força colocar aqui, qual é o tom que precisa aumentar aqui. Colocar uma energia para defender o mercado. Né? Exato, para ter um olhar mais amplo que vai além da sua companhia. Já que as outras pessoas estavam com a faca e o queijo na mão, Sim. né? Então... e principalmente para levantar essa pauta tão necessária de falar dos mercados regionais. né? E da importância daquelas capitais que vão além do eixo Rio e São Paulo. E eu vejo bastante, né? Pelos eventos que vocês promovem, né? Nas regiões, justamente para isso, né? Que para as pessoas, além de lá de dentro terem, dentro das praças, né? De se conhecerem melhor, também para que isso reverbere para o mercado, maior mercado decisor, né? Uma que é conversa São Paulo, nacional, né? sobre o que acontece, né? nos mercados regionais. Não, e é uma peculiaridade absurda, né? Tem gente que fala assim, vou fazer uma no Nordeste. Acha que todo mundo no Nordeste fala, hoje eu achei. Não dá. Sabe? Por exemplo, no Nordeste não existe. Nordeste não existe. Então tem coisas muito específicas, né? Então, por um portal lá do Estado de Minas tem o singelo nome de UAI, né? uai.com.br. Às vezes as pessoas confundem que é com UOL. E aí quando vê o tamanho do UAI é uma outra coisa. O próprio Correio, né? Que tem um caso bacana, que é o único caso no mundo onde um jornal nasce junto com a fundação de uma capital mundial, né? Por exemplo, foi assim, o Correio nasceu dia 21 de abril de 1960, junto com a fundação de Brasília. Caramba! Era uma marca, por isso é antiga, por isso que é com Z, o Correio Brasiliense,
porque havia um escritor, um pensador, na época da independência lá atrás, de Dom Pedro lá tal, que lutava contra o domínio português, né? E ele foi convidado a se retirar, o Hipólito José da Costa, e fez um exílio em Londres. Gentilmente convidado. E de lá ele escrevia cartas ou manifestos que se chamavam Correio Brasiliense, né? Com Z. Aí veio a independência do Brasil, aquela marca foi depositada pela família e tal. Quando foi a história, então, de Juscelino... viu como eu sou 15 anos mais velho que eu? Já falava, Ricardo Visconde também é deu 30. cultura. Quando veio a história de Juscelino, fundar a capital, lá tal, lógico, foi pedir apoio da imprensa e pediu o apoio da imprensa, do dirigente de imprensa de maior destaque na época, né? Antes de Roberto Marinho ainda, que era Assis Chateaubriand. E o Chateaubriand colocou, né, na mesa essa questão. Tá, te ajudo, mas também eu quero entrar com... Se quer sorrir, tem que me fazer sorrir. Chegar chegando, né? E era uma época de implantação da televisão no Brasil, né? Sim. A gente não esquece que a TV Tupi Sim. era dos Diários Associados também, na MTV, onde funcionou muito. Ali na Afonso Bovero. Não, Afonso Bovero, eram os estúdios da TV Tupi, né? Que chegou aqui em 50, nós estamos falando do final da década de 50, começo de 60. E o Juscelino topou, e aí foi o único jornal que cobriu em loco a fundação e inauguração de Brasília. Puta, que história legal. E é o único caso no mundo, né? Onde uma capital federal. um jornal veículo nasce nasce com a junto capital, com a capital federal. Então, essa coisa de história pode não parecer importante hoje, né? Para o mundo negocial, para o muito rápido lá tal. Mas sem história você não tem retrovisor, cara, você não tem raiz, né? Nos meus tempos de Globo, eu gostava muito de contar a história, eu conto também mesmo depois de ter saído de lá, que a importância do Jornal Globo no Dia dos Pais. Uhum. O Dia dos Pais foi criado no Jornal Globo. Foi uma promoção do Jornal Globo, que no ano seguinte passou a ser uma promoção do jornal junto com a Rádio Globo. E anos depois vai se repetindo. É o que a gente conhece hoje como Dia dos Pais. O Dia dos Pais nasce dentro de uma promoção de jornal. De um veículo, né? E hoje, enfim, hoje a Repcom, claro, né? Existe, né? Eu estou atento a questões muito, mas estava falando até com o Luciano lá fora. Eu acho que depois de tanto tempo, né, vivendo essa coisa regional e de tanto tempo dedicado, né, aos diários associados lá, então você acaba criando uma identidade, né? Sim. O Ricardo dos Diários Associados, não sei o que, Estado de Minas é com ele, Correio Brasiliense é com ele e tal. Mas acho que chegou uma hora de dar uma olhada para outras coisas e trabalhar de um jeito que não tanto quanto o jornal, né? É para hoje, é para amanhã, né? Você sabe disso. Mais cadenciado. Mais cadenciado. Então, observar projetos, né? Observar oportunidades, né? De uma outra forma. Então, acho que agora é uma segunda fase da empresa, né? De estar atento a essas questões e o que puder somar nesses 17 anos a mais que ele acha que eu tenho. Ou 37. Ale, que referência que você tem também, né, cara? Não, e antes da gente falar desse momento de futuro, né? Quero passar aqui, vou voltar para Ale. Ale, você trabalhou na iFruit? Trabalhei, cara. Que legal, meu. Trabalhei não, fui sócio da iFruit. Só com o Murilo? Depois do Murilo. Depois que o Murilo saiu. Mas antes só queria passar uma passagem, voltar numa etapa aí, que quando eu fui para o mercado publicitário, né? Então eu ficava lá lendo meio mensagem, e aí, sai da parte de técnica mecânica e vai para a publicidade, meu pai falou, pô, olha, veja bem. E minha mãe dando força, não, vai. Aí eu falo para eles, falo assim, um dia vocês vão ver meu nome aqui no meio mensagem. Mas infelizmente não deu, né? Não deu tempo, mas aí veio a coroação do Leão de Prata, vem a indicação do Caboré, então isso aí foi o meu pagamento de promessa que eu fiz pra mim e pra eles, né? A gente fala muito disso e na minha casa foi quando eu saí a primeira vez na revista Caras, muito cara. Bom, cara. A minha mãe, a hora que viu, começou a chorar. E eu falei assim, agora pra minha mãe deve estar pensando na cabeça dela assim, meu filho teve sucesso na cara. Legal. E a indicação do Caboré foi em que momento? 2010. Só que eu não levei. Quem levou foi o Paulinho Gregoraço. Aí não tem nem como, né? Pô, cara. Tinha nem como competir com o Gregoraço. Pedir desculpa. Mas eu fui o primeiro cara. Ele desceu do palco, eu era o primeiro cara recebendo lá, dando os parabéns pra ele. Porque, o cara não tem como, cara. Um gigante. Inspirador. Né, cara? Gigante. Gregoraço é palmeirense roxo também. Muito bom.
E aí sim, eu fui sócio da iFruit logo depois. Entra a sua fase empreendedor nessa exato. Você tava, Então, a gente parou quando a gente parou na dentro. na dentro. Porque ainda Aí teve a Hollywood Social. foi junto com a iFruit. Você tá no meu LinkedIn, né? Sim, então Mas o dos filhos não tem no LinkedIn, não, tá? Dos filhos... Eu não sei quando ele pegou isso aí, não. Agora caiu no meu conceito. Ele tava adivinhando tudo, agora tá no LinkedIn. Pensei que tinha roteirizado esse negócio. Então eu viro, né? Eu saio da mídia e, puta, aquela coisa aqui que eu vou fazer, que eu não vou fazer. Aí influenciadores digitais estava começando a se falar disso, né? Era um mato grande ainda. E aí surgiu a oportunidade de ficar sócio da iFruit. E junto com a iFruit a gente fez a Hollywood Social. Então aí quem entrou comigo nessa jornada foi o Jean Barbera, que era da África, né? E aí a gente fez essa sociedade junto com os sócios remanescentes da iFruit. Então a gente embarcou a Hollywood Social. A Hollywood Social era o que era, cara? A gente tinha uma conexão em Hollywood mesmo, onde a gente vendia os atores de red carpet, a gente vendia os posts no Facebook desses atores aqui no Brasil. Que legal, meu. Só que aí deu uma estilingada do dólar, né, cara? A gente chegou nos patamares que a gente estava hoje, né? Depois ele abaixou. E aí isso começou a inviabilizar. Mas só que a gente já estava com a iFruit girando, né? Aí a iFruit teve a vida própria dela. E aí teve um momento que eu saio da iFruit e vou para a Digital Stars, viro sócio da Digital Stars. A Digital Stars, mais ou menos isso estou falando em 2017, ela era, de tanto que eu comprava os influenciadores, né, os criadores de conteúdo deles, eu virei sócio e para fazer a parte comercial. Então já saio totalmente da mídia, já vou para uma área comercial e lá a gente tinha mais de 40 youtubers no cast, né? Então aí começava a se falar de youtubers, aí tinha Felipe Castanhari, Cris Figueiredo, Kéfera, na época esses caras estavam bombando, né? E lá, cara, foi um aprendizado, né? Quem era sócio daquilo era o Luiz Felipe Barros, que foi o fundador, e o grupo Webidia, que virou sócia com mais de 50%, 51%. E ela que me chamou eles que me chamaram para tocar a área comercial. O Tulhão? Antes do Túlio, cara, Renato Túlio. Paiva. Renato Paiva. E era o Cirilli, que era o presidente, que era o cara da Webidia Brasil, né? E aí, cara, ele era nada mais do que um ecossistema de negócios para esses criadores de conteúdo, né? Então a gente tinha álbum de figurinha desses caras quando eles eram pequenos, que era, cara, a molecada adorava isso, né? Licenciamento de produto, livros. Então a gente voltou a entrar com o hábito de leitura para uma galera jovem, né? E aí eventos, a gente chegou a fazer um evento chamado DSX aqui no AMB, que era o momento do fã estar mais perto desses caras. Então foram um final de semana inteiro de apresentação, enfim, de relacionamento de fãs. Né? Exatamente, era para tietar. Então isso, cara, me deu uma bagagem muito boa. Então, depois disso, faço a venda da Digital para a Webidia e aí faço a Content Club. Cara, aí falo assim, como que eu vou fazer a Content Club agora, né? Então, eu vou voltar aquilo que eu queria, que era de agenciar. Puta, tem um determinado momento que, na vida, que você fala assim, cara, não vou mais fazer isso, né? Então, eu vou fazer projetos, que é mais ou menos o conceito que eu tenho hoje, né? O projeto de amarrar, conectar o criador de conteúdo com marcas. E aí eu plugo numa empresa que chama-se No Stop, que ela existe até até hoje, né? E aí a missão era criar conteúdo, criar projetos com o cast da No Stop e com pessoas de fora, criadores de conteúdo de fora. Só que veio a pandemia e aí a No Stop, o grande fonte de receita deles eram os shows. Então começa a remodelar. Eu tinha uma equipe pequena, enxuta, né, de 4, 5 pessoas. A Cris Lima, a Léo, enfim, que criava projetos. Eu deixei eles com a No Stop, estão lá até hoje. E aí eu saí com a Content sozinha e aí comecei a vender lives de sertanejo, de patrocínio. Então tinha Bruno e Marrone, cara, Chitãozinho Chororó, todas aquelas lives que a gente... Leonardo. Sim. Toda aquela... todo mundo assistia. Eu falei, cara... Porra, lógico, pandemia. Fazer também. Pô, teve uma live que eu assisti 500 mil vezes. Teve a do Alexandre Pires com o seu Jorge, foi legal pra caramba, cara. Boa pra caramba. Foi uma puta lá em Uberlândia, live, né? Em Uberlândia, na casa do Alexandre Pires. E aí eu entrei nesse mundo de sertanejo. Puta, eu falei assim, cara, será que eu abro uma empresa para agenciar sertanejo? Mas aí foi só um pensamento, logo saiu. Será que eu abro, não? E aí comecei a conversar muito com o Fábio, né? Com o Fábio Rosignoli. Falei, Fábio, tem uma empresa assim e tal. Ele falou, cara, entra aqui,
eu vou começar a dar uma exclusividade para você e depois a gente vê o que a gente faz. Aí, de fato, depois a agência OI, ela entrou de sócio, o grupo OI entrou de sócio na Content. E, cara, virou isso aqui, né? Virou esse estúdio, virou esse escritório todo, né? Tanto ambiente show, E agora a gente começa a diversificar um pouco a Content, né? Dentro do pilar dela. Então, a gente não faz só influência e conteúdo. A gente faz o conteúdo audiovisual. Então, esse estúdio aqui está preparado para fazer live, infoprodutos, né? Que infoprodutos hoje é uma fonte de receita recorrente. E agora a gente entra com o pé no esportes também, que é fazer o agenciamento. Aí eu volto para casa com o agenciamento. Sim. E faço o agenciamento de atletas, ex-atletas, personalidades esportivas, né? Jornalistas. Então a gente fecha esse ciclo com a Content, né? Não, e legal, traz o Fabinho para um lugar muito importante, que é dessa seleção que você trabalhou, né? Assim, cara, e trazer um cara que dá atualidade. Eu tenho, a felicidade de conhecer o Fabinho desde a época da WF. Em Moema, né? Em Moema, cara, tendo toda skinny. E, a gente vê esse crescimento, né? De todos os imóveis por onde a gente vai passando, todas as contas que vem chegando, né? E as marcas que foram construídas dentro do Grupo I, né? Enfim, sempre tá de olho em novos mercados. Né? Quando o varejo eletrônico de OLX vai para o mercado, é o I que está lá, né? Enfim, agora com o carro elétrico, ela que está lá, exatamente. Cara, Fabinho é um cara, além de ser um cara incrível, né? Lidera aí uma agência que vem com ótimas pessoas construindo um trabalho muito bacana. Grande agência de pessoas queridas. Além da UI, né? Que é o Fabinho que toca a operação, a gente tem a LVL também, que é o Beto Campos que toca, e lá tem Drogaria São Paulo, Cacau Show, tem uma parte de Boticário lá também, tem Grupo Ânima, tem o Mané também. Mané, um beijo pra você. Mané é um querido demais. Tem um posicionamento de atender essa coisa do varejo, estruturar de uma forma estruturada, né? Não uma forma enlouquecida. E agora também tem outra agência que chama-se IDK, que é uma agência que te chama de Contec, né? Não é Martec, é Contec. Então, faz aí todas as partes de comunicação digital, né? Então, sites, aplicativos, bot, aí vai diversificando também. Muito bom, cara. Você comentou de BYD, cara. Tem um cara que precisa vir aqui, que é o grande querido irmão Denis Onish. Denis Onish. Denis, cara, tem uma vaga numa cadeira dessa pra você vir contar tua história Denis, aqui, Denis cara. é demais. Denis é um dos caras que me inspira desde sempre, cara. Vencedor do Prêmio Amigos do Mercado. Vencedor do Prêmio Amigos do Mercado. Muito bom, muito bom. Cara, que sensação, que carreira, né, Marquinhos? Falamos do aí, passado, falamos do presente e agora. Chegou a hora de falar do quê? É o momento de falarmos do futuro, meu amigo. Bora Porque falar do futuro. Fizemos muita coisa, mas faremos ainda mais. Muito mais. Né? E Ricardo, eu quero começar por você, cara. Enfim, acho que não é sempre que a gente pode parar para falar assim, sobre a nossa trajetória toda, né? Claro. E eu acho que isso ajuda a clarear um pouquinho a cabeça para ver para onde é que a gente está olhando. Né? E eu queria te perguntar isso daí, Ricardo. O que vem pela frente agora? Eu sei lá, Marquinhos. Profissional e pessoal, cara. Você tem um hobby, Ricardo? Você faz alguma coisa? Você gosta de fazer alguma coisa? Tem. Cara, se meu irmão tivesse aqui, eu ia fazer a mesma piada com ele, cara. Sério. Tá rosa igual a cor do Ricardo, cara. Ricardo, você gosta de fazer alguma coisa? Tipo, sei lá, acordar cedo e ir no parque, ler livro. Não, eu leio bastante livro, me atualizo, né, direto, até por ter essa veia, né, do jornal, né? Então você fica lendo toda hora, às vezes no meio impresso, às vezes no meio digital. Mas o que eu mais faço, assim, cara, é ir pro meio do mato. Por isso ele falou de viajar, né? E aí, tem uma casinha lá em Gonçalves, no sul de Minas. Legal. Quem vai no caminho lá para São Bento do Sapucaí, depois que passa Campos do Jordão. Como diz o Carlos Albino. São Bento do Frog Down. São Bento do Frog Down. Muito bom. Você não sabe a dupla sertaneja. É Black Rivers and Only Lemons. Não pode. Albino, um beijo. Te amo, velho. Então, eu tenho bastante, né? Fiz muitos anos lá, fiz bastantes amigos. Então, às vezes, tem lá algum evento que eu ajudo a fazer. Tem eventos lá de artesanato, eventos locais, né? Eventos de alimentação orgânica. Eu
tento colaborar lá com a... São Bento de Sapucaí é perto do Campos do Jordão, né? Do lado? Isso, Você, ao invés de subir para Campos, você vem à esquerda, é São Bento, é Santo Antônio do Pinhal, São Bento, e depois vem Boa, Sapucaí Mirim, e depois vem Boa. vem Gonçalves, né? E lá eu acho que é onde eu recarrego essas pilhas todas para esse pensamento mais buscando, né? Buscando, Instrumento. Você toca violão? Toco ukulele. Ukulele! Eu comecei a aprender como na pandemia, como não queria nada, não quis mesmo. Cara, a pandemia foi uma escola pra É. muita gente, cara. Deixei de lado, eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a pegar isso sério, né? Porque ficar com aula e com todo o respeito à plataforma, né? Pelo YouTube, lá tal, não sei o que, não dá, né? Porque eu preciso de orientação, eu sou, como ele falou, eu sou 3 séculos a mais do que ele. Então eu preciso ali. Aí comecei a aprender, também não é nada difícil, assim, mas aí comecei a aprender, já fiz lá umas 2 ou 3. Já tocou Something dos Beatles, igual o Paul McCartney toca. Claro, né? Fiz essas coisas assim. E aí, olhando para o futuro, a coisa para mim agora é muito recente, né? Sim. Mas é aquela hora de você baixar, ver oportunidades, sempre, ainda bem que a gente tem amigos do mercado também, né? De olhar e ver essas oportunidades, né? Tanto nesse lado mais profissional. No lado pessoal, acho que é um momento agora de centramento, né? De interiorização, de saber que agora os passos não precisam e não devem ser, né? Acelerados, né? Por questões de família, tá tudo ok, né? Mas acho que é um olhar para dentro um pouco mais respeitando, né? Os limites próprios, né? E dando vazão a outras capacidades, por exemplo, que a gente acha que não tem. Por exemplo, criar rosas, né? Mas eu tô brincando. Mas de olhar para as outras coisas e ser mais seletivo, né? E não ser tão... O mercado corporativo, eu acho, seja ele de qualquer segmento, né? Ele força a gente a muitas coisas, assim, né? É a meta, é não sei o quê. Então você tem muita entrega, muito estresse, né? Muita coisa assim. Não sou... Sim. Aqui nenhum defensor, né, das coisas assim de alta produtividade, não é? Ou inimigo da alta produtividade. Mas eu acho que tem que ter um certo autocuidado, né, com essas coisas. Porque você acaba não tendo, né? Se você bobear, Sim. você não tem vida pessoal. Sim, lógico. Sua Você saúde vende alma pro capiroto. você entrega fígado para os outros, né? Não. E aí, essa fase de olhar mais assim, e aí ser mais seletivo. Olha, tem um projeto aqui, tem isso para fazer. Seja desse segmento ou não. Eu acho que o mais importante, até como diz aqui, né, o nome do programa é o Papo de Amigo. E se tem alguém aqui em que eu possa confiar, tanto a parte profissional ou a parte pessoal, é o meu grande amigo, né? Coisa linda. Porque é verdade, a gente se inspira um muito no outro. A gente teve, né, carreiras diversas, né, pelos motivos que se apresentaram aqui, mas sempre foi uma coisa assim, né? Se ele tem em mim alguma referência que era mais próxima do pai, porque estava assim, eu também tive uma referência nele na questão da vanguarda, Lógico, né? De, vou empreender, vou fazer isso, né? Então, muitas vezes a gente conversou. Não, né? e outra, e além da fase tem o lance da personalidade, o lance de ser o mais arrojado, outro mais conservador. Né? Eu sou mais observador, já sou mais conservador. Ele não, né? Ele já vai. Isso é muito legal, cara. Então, a gente meio que se vê um no outro, né? E isso dá balizamento para o que você quer, para o futuro. Eu quero avançar aqui, não quero avançar ali, porque isso aqui é mais a cara do Alessandro, né? Isso aqui é mais a minha cara, né? E a gente troca bastante ideia disso, né? Isso que Muito é isso. bom, cara. E prestar atenção no tempo é a coisa que a experiência nos traz. Com certeza. Esse final de semana eu acabei vendo lá um daqueles conteúdos que a gente vê de rede social e tal, que chama atenção para um número que eu falei, cara, que negócio curioso, né? Ele falou assim, cuide bem da sua infância, ela tem 614 domingos. Eu vi isso. Cara, 614. Cara, se você tiver 614 reais no bolso, agora você gasta com que velocidade? Muito rápido. 614 é pouco. Aí eu fiz a conta, mas será que é? Eu fiz a conta, falei, cara, 614 domingos tem 12 anos.
Louco, né, Cara, então tem que cuidar de cada um. Lógico. É o que a gente instrui e recomenda para os pais de primeira viagem, a gente com a experiência de já ter filho, de não perca nenhum momento, né? Daqui a pouco vai abrir o olhinho, daqui a pouco vai dar risada, daqui a pouco vai engatinhar, daqui a pouco tal. Cara, é o que você tem que viver a vida inteira, são os períodos, cara. E assim, você tem 50, curtir, 60, né, 60... Pô, cara, ano passado eu fiz uma viagem, eu sou divorciado, eu tenho 2 filhos, uma menina de 11 e um menino de 8. Peguei minha filha, eu fui fazer uma viagem de 28 dias pra gringa. Oh, que legal. Nova York, Canadá. Cara, foi a melhor experiência da minha vida, cara. Que legal. É o lance de você curtir o filho. Você fala assim, cara, a gente tá junto, olha que história. Sabe? Tipo, isso não tem preço, cara. E não é uma e questão... não tem idade também. E não é uma questão só da filosofia ou da van filosofia, né? A gente pensar nisso, mas é pensar nisso também, né? Sim. Como forma de andar paralelo e congruente junto às questões profissionais, né? E junto à questão de sua visão de mundo, e é o que você falou, né? O que você passa para os meus sobrinhos, né? Deixa eu pegar alguma propriedade aqui. Mas o que você passa para os seus filhos, que a gente passa, né? Para quem está do lado da gente, seja quem for, né? Se é filho, se é neto, aliás, eu também sou vovô, também já. Beleza, hein? E seja quem forem os nossos companheiros, né? Nossas companheiras que estejam, porque é uma coisa assim, não dá para você ser só trabalho, né? Sim. Como também não dá para você ser só uma pessoal. vivência Sim, lógico, tem que ter equilíbrio, né? E aí isso isso encosta lá, desgruda, encosta lá na frente, mas é como, né? Como humanos mesmo, assim, né? Sabedores desses vai-e-vens da vida aí, né? Muito bom. Muito bom. Ale, E pra você? fechar o rolê, me conta, futuro, cara, profissional e pessoal. Content Club voando. Cara, a Content é consolidar mais a Content no mercado, né? É um mercado acirrado, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, aí, cada vez mais consolidar ela, ter um papel importante, né? Dentro dos anunciantes e dentro de algumas agências. Então, isso acho que é a premissa número 1. E a premissa número 2 é trazer mais negócios para dentro do grupo, né? Então, tem um olhar aí de não modernizar, né? Mas trazer coisas diferentes, mas que sejam complementares também, né? Então, foi o que aconteceu com a Content, né? O que aconteceu com o estúdio. Então, só para ter uma ideia como foi o estúdio nasceu de um projeto que a gente fez com um cliente nosso, e que foi em 2022. Uma demanda. Foi demanda, que virou cara. um negócio. Exatamente. Aí a gente começou, por que não? Por que não? Por que não? E aí a gente construiu, né? Então, a gente acabou construindo esse estúdio. Então, que venha mais projetos como esse e diversificados também, né? E ali, acho que até o fato do Amigos do Mercado estar aqui é para me sentir muito à vontade, porque é algo que está dentro de um grupo, né, de comunicação, de agências, mas que ele é aberto para todos os outros grupos também fazerem negócio com vocês. Isso não tem problema nenhum, lógico, cara. Ele nasce de uma demanda interna, mas que está aqui para o mercado como um todo. Né? Para outras agências de propaganda, para outros anunciantes, para outros parceiros, para, enfim, o mercado todo de produtor de conteúdo, de influencers, esportistas, jornalistas e tal. E, enfim, acho que tem uma trajetória linda pela frente. Aí, Que a operação é totalmente apartada, né? Então, cara, não tem o porquê, não tem uma concorrência, né? Então, aqui a gente espera muito, muito disso, né? Então, estamos apostando as fichas nessa nova futuro empreitada. promissor. Exatamente. E pessoal? Puta, a Deus pertence, né, cara? Deixa a vida me levar. A Deus pertence, vambora, né, cara? E vambora, vamos viver isso aqui. Eu perguntei, você não falou do ukulele, você toca algum instrumento? Cara, ultimamente eu tô tocando absolutamente Só, nada. cara, vou fazer uma pergunta pra não falar pra ninguém. isso. Só a banda de cabeceira, uma banda que você entrar no teu carro agora e der um play no teu Spotify lá, o que vai tocar? Puta, cara, eu sou tão eclético, cara. É? Eu sou tão eclético. Eu vou de sertanejo pra rock. Eu vou de tudo, cara. Eu vou de tudo. Depende da vibe do dia. Depende da vibe do dia. Acho Ou que da reunião que vai ter pela frente. Acho que agora deve ter um pagode na minha playlist lá. Apontado, deve ter um pagodinho ali. Gosto muito. Despedida do carnaval. Em aquela homenagem ao coisa. Marquinhos. Marquinhos é o fã do samba e do que pagode. Gosto Eu sou muito. eclético também. Eu toco bateria. Cara, gosto eu muito vou de tudo. blues, gosto muito de jazz, gosto muito de rock.
Já o Spotify... Você toca bateria? Toco bateria. Ah, que Eu legal, fiz aula dos cara. 6 aos 12. Olha e aí que voltei legal. a tocar agora. Depois de 7 anos que eu não tocava, eu voltei a tocar. Muito Que bom, bacana. cara. Já o Spotify fala que eu estou entre os 1% que mais escuta Jeito Moleque. Nossa, jeito moleque, cara. 1%. Muito bem. Ele deve ser o 100% desse 1%. Pariu, meu. Marcão, Gostou? Curtiu? Muito bom, tô com saudade disso aqui. ó, pra gente não perder a nossa essência. Primeiro episódio, nova temporada. Só gente fera, sarrafo lá em cima. Esse foi só o primeiro papo, conteúdo top dos irmãos Visconde, Marquinhos. Muito bom, muito Mais bom. um pra história. Mais um para a história. E, amigos, é o seguinte, quero contar com a presença de vocês nas próximas semanas, né? Indiquem quem vocês gostariam que estivesse aqui, né? Que estejam aqui para contar as suas histórias, né? E muito obrigado por estar acompanhando aqui o Papo de Amigo. E Nosso vamos terminar brinde aqui final. com um Opa! brinde. Aê! Aê, viva a saúde sempre, viva a saúde e sucesso. Boa. E Até o próximo episódio. até o próximo, meus amigos. Um abraço. Tchau, tchau.